gigante, tá? Peixe grande hoje aqui com a gente. Eu sou bastante prático. Essa é a minha realidade. E aí, gente? Não. Sou filho de francês com a mãe venezuelana. Uau! Eles saíram da... Qual foi a pergunta? Tá, desculpa. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para mais um episódio número 8. Fica aí, não sai daí, fica até o final, tá? Depois você compartilha, curte, clica lá no sininho, deixa seu comentário e só vem com a gente, bora lá? Ei, tudo bem com vocês? Mais um episódio. Hoje é gigante, tá? Peixe grande hoje aqui com a gente. Diretamente. Bom, vou falar do Rio, mas ele já passou por vários outros lugares. E aí a gente vai conversar sobre isso um pouco. Mas ele é uma pessoa extraordinária. Tive o prazer de ter conhecido uma pessoa que fez a ponte para trazer ele até aqui. Ele é mentor de negócios e mentalidade. Então, vocês, presta atenção, se você é um empresário amador que está querendo ir para o próximo level, esse episódio é para você. E ele também tem uma parte do projeto dele que chama Proclean. Você também, empresária helper que está aí no sufoco, presta atenção e fica aí, tá bom? Então, senhoras e senhores, com vocês, Marcel Orandi. Hey, Marcel, gente. muitíssimo obrigada por vir. Obrigado, tá? viu, Ana? Muito obrigada mesmo. Quero já começar dizendo o seguinte. Você hoje criou o podcast e você está fazendo 2 episódios por mês para o YouTube. O YouTube é uma ferramenta poderosíssima porque ela é atemporal. Sim. Ou seja, tudo que você produz no Instagram vem de instantâneo, Insta, né? O YouTube não, ele é perene. Ou seja, com essa produção que você está fazendo de 2 episódios por mês, em um ano você vai estar cheia de seguidores, você vai estar com uma autoridade muito boa e você vai entender que ter começado pequenininho como você acha que valeu muito a pena. Inclusive serve de exemplo para você que está vendo, tá? O YouTube, obviamente, se você é dona de schedule, dono de schedule, a sua figura aparecer, sua figura não é tão importante, mas é um bom reforço de marca, né? A gente tem no Brasil um cara que é o João Adib, ele é dono da CIMED, é o maior laboratório hoje de genéricos do Brasil. É um cara que criou hoje nas mídias sociais, é o laboratório que mais está bem posicionado no mundo, é um brasileiro, e ele fala claramente a diferença de você se expor, você estar na mídia, você mesmo gravar, independente se a empresa demanda ou não, do que você ter uma empresa que é só uma marca lá. Então, quero te dar os parabéns pelo projeto, Obrigada. porque querendo ou não, você está chamando uma galera de brasileiros, né, para falar para brasileiros aqui. Nós somos oficialmente 2 milhões de brasileiros, é bastante gente, né? Não dá para comparar com mexicano, com outra turma lá, mas é bastante gente, e é bastante gente importante. Por quê? Porque o brasileiro, Ana, tem um negocinho do empreendedorismo, meio que é como se a gente recebesse uma vacina. Obviamente não é todo mundo, mas é muita gente. Por quê? Gente, o Brasil, ele tem uma coisa que a gente chama nos negócios, chamado custo Brasil. O que é o custo Brasil?
a insegurança política, jurídica, os impostos que o governo atual do Brasil, no último ano, criou 85 novos impostos. Ou seja, você que é empresário no Brasil, está recebendo um bombardeio o tempo todo. Né? E não só o empresário, né? O funcionário também, todo mundo recebe esse bombardeio de impostos de diversas maneiras. Né? Você tem a insegurança, ou seja, a gente está agora em Nova York, você mora em Nova York, eu moro em Nova York, aqui a gente tem segurança de sair com o celular, o carro pode até ficar aberto, não vai ser levado. No Brasil, não. Você tem que ter um custo de pessoal, de equipamento, de segurança eletrônica para o seu negócio. Tudo isso dificulta muito a vida do brasileiro em si, para empreender e para ele viver também. Verdade. Então, esse custo Brasil demanda que quem não se desenvolve é capaz de morrer afogado, literalmente. Aqui nos Estados Unidos o mercado é diferente. Aqui, se você fizer o básico bem feito, vai funcionar bem pra caramba. No Brasil, não. Você tem que fazer muito acima do básico. Então, a gente já é cobra criada, literalmente, né? Quando vem pra cá. E eu falo, todo mundo fala assim, tem uma expressão, né, aqui nos Estados Unidos que é, se você fizer em Nova York, se você conseguir fazer com que as coisas se realizem em Nova York, você consegue em qualquer lugar do mundo. Não é bem isso. Se você fizer no Brasil, gente, empreender aqui em Nova York vira brincadeira de criança, tá? Então, nós brasileiros, a gente tem um plus, algo a mais que os outros povos não têm. E isso, para mim, é uma grande vantagem competitiva. E aí, Ana, o que resta para o brasileiro, tá? Isso aqui era só a introdução, mas eu já entrei no assunto, né? Não, tá perfeito. Eu acho que tá cheio de pergunta aí que deve abordar isso. Mas o que resta para o brasileiro, que aí sim o brasileiro precisa muito? O brasileiro, ele vem muito amador, como a maior parte das pessoas. Para ele se destacar, ele precisa sair do estado amador para ir para o estado profissional. Aí uma coisa é certa, o sucesso. Perfeito. A gente vai entrar um pouco mais a fundo. Calma um pouquinho, vamos lá. Vamos voltar aqui antes. Vocês já viram, já perceberam que vai ser excelente esse episódio, tá? Fica aí então, não sai daí. Voltando um pouquinho, bem lá atrás, me conta, uma coisa que as pessoas, principalmente seus mentorados, quem é o Marcel que eles não conhecem? Legal. O Marcel que eles não conhecem, todo mundo que me vê na tela, nos podcasts, ou palestra, ou nos vídeos, tem uma imagem de que eu sou um cara muito certinho. A turma diz que eu sou... Né? Vou lembrar... Não, nerd não. Eu não sou muito dessa maneira que as pessoas me veem, mas eu sou muito pragmático. Ou seja, funciona ou não funciona? Se não funciona, gente, deixa de lado e vamos em frente. Então, eu sou bastante prático. Essa é a minha realidade. Eu sou um cara bastante prático. Não sou um cara, sabe, de grandes excessos e por aí vai. Por mais que eu queira criar riqueza, eu vejo que minha vida ela é muito feliz no simples. Não sou um cara do luxo. Sei que muita gente faz dinheiro e começa a esbanjar. Eu tenho uma coisa interessante que eu recebi de presente de Nova York. Quando eu vim para cá, só para trazer um pouco do background, eu nasci no Rio de Janeiro. Pequeno, eu mudei para Salvador, para Bahia. É isso que eu ia até te perguntar. Você foi pro Rio, você ficou no Rio por quanto tempo? Eu nasci no Rio, na Nasceu verdade. lá. Eu sou filho de francês com a mãe venezuelana. Uau! Eles saíram exatamente, saíram dos países deles, foram pro Rio, eu nasci no Rio. Então eu tive uma curta juventude no Rio, depois eu fui para Salvador, na Bahia, onde eu me criei lá já com 10 anos, até os 30 anos eu morei na Bahia. Então eu sou muito baiano. A minha cor diz isso, mentira, gente, só a cor que não diz isso, mas eu amo a música da Bahia, eu amo a comida da Bahia, eu amo a Bahia, para mim, elencaria a Bahia como a capital do mundo. Obviamente, interessante, precisa de uma estrutura, mas as praias são bonitas, a cultura é maravilhosa e não tem jeito. Eu já rodei muito lugar no mundo, principalmente no Brasil, e não tem ninguém que acolha tão bem quanto o baiano, tá? E eu virei muito baiano. É mineiro? Não, o mineiro se dá muito bem com o baiano. Os mineiros adoram a Bahia. Tem uma parte de fronteira, né? Então a turma migra bastante lá para a Bahia, mas o mineiro é impressionante. É quem mais consome a música baiana. É um negócio de maluco, né? E a Bahia é mais ou menos assim. A gente se conheceu hoje, literalmente, você bota um gringo. Os gringos não estão muito acostumados com
com esse negócio de tocar, de pegar como o Sim. brasileiro é. Eles são mais recatados, né? E você senta do lado de um gringo, e você conheceu ele hoje, e você fala, não, vamos dormir lá em casa. E o dormir lá em casa, o carioca, eu sendo carioca, a gente até fala isso. Não, beleza, vamos marcar e você vai lá pra casa, não sei o quê. Mas no final das contas, ele não quer muito Não que você vá lá pra quer, é. casa. O baiano, ele não só quer, como ele vai te pegar na mão pra você dormir na casa dele, no primeiro dia que vocês se conheceram. Então, o baiano tem uma coisa muito diferente, que é esse calor. Não existe. Eu desafio você que tá aí pra falar assim, não, tem um povo que é muito mais caloroso e amistoso que o baiano. Não existe, não existe. Então, eu peguei muito isso. Eu sou um cara bastante informal e simples, porque o baiano é assim, tá? E eu adoro como eu sou. Embora, obviamente, tem gente te julgando. Ai, meu Deus, mentor, nessa posição que você tá, você deveria usar isso, fazer isso, usar essa marca. Eu já tive eu passei por esse processo. Eu fui casado, junto ali por quase 18, 20 anos com uma Uau. pessoa, bastante jovem eu comecei, e quando eu separei, teve uma inundação aqui, teve um furacão aqui em Nova York, e teve uma inundação no apartamento, né? Aliás, gente, muitos lugares inundaram. Eu estava no Brasil, eu lembro que eu estava com um grande amigo e parceiro, que é o Minotauro, o lutador, né? Ok. E eu recebi a notícia no celular de que o apartamento tinha inundado. Aí ele pegou e falou assim, nossa, Marcel, caramba, que pesado, que não sei o quê. Naquele momento que ele falou assim, eu pensei, uau, que merda, né? Porra, sei lá, que eu perdi tudo. Sim. 2 minutos depois, a gente continuou conversando, aí obviamente eu pedi pra agendar um voo pra voltar pra cá, eu tava no Brasil, fazendo umas palestras, e aí, na mesma hora me deu uma tranquilidade que eu falei, velho, é só um apartamento, vai resolver, vamos ver como é que é, perdi umas coisas. Quando eu cheguei aqui, tinha perdido tudo mesmo. Só que aí, o interessante é que as roupas ficaram, né? Ok. Quando eu cheguei, na verdade, o landlord tinha juntado uma turma, eu pedi para ele me ajudar com isso, ele juntou uma turma, e as roupas ele botou para lavar enquanto eu chegava, e aí tirou tudo, né? Literalmente cheguei no apartamento todo pelado, então não tinha mais nada, armário tinha estragado, cama, sofá, tudo isso estraga, né, com uma inundação. Mas as roupas estavam todas empilhadinhas, eu falei, gente, quanta roupa eu tenho, caraca, eu não sabia que eu tinha tanta roupa. Eu comecei a pegar todas aquelas roupas e separar. Eu falei, gente, deve ter coisa aí que há muito tempo que eu não uso e não vou usar. E eu fiz, Ana, literalmente, gente, era um monte de camisas de marca. Hugo Boss, Versace, não sei o que. Né? Eu comecei a olhar aquelas camisas e falar assim, gente, nenhuma dessas marcas me representa. Eu não tenho nada a ver com isso e foi ótimo. Eu fiz esse bolo, botei em 2, 3 sacolões e levei lá para o Exército da Salvação, né, que é onde geralmente eu dou as coisas lá. Legal. E aquilo aí foi, sabe, quando a gente doa, principalmente esse trambolho que fica em casa, se abre espaço para o novo. Exato. E o novo já era muito quem eu era. Eu tenho mais de 20 camisetas pretas básicas dessa, tenho 2, 3 coletes. Antes eu tinha... O tênis eu sempre fui um cara bastante econômico no tênis, eu sempre tive um tênis que era para sair, para malhar, para fazer palestra, para tudo. E tinha um sapatinho lá. Aí, hoje em dia eu tenho 2, 3 tênis, um sapato, e eu tenho uma, como é que chama isso? A Maria Matos maravilhosa, uma personal stylist, que me ajuda pelo menos a ficar harmônico, né, com o pouco que eu tenho. Mas foi muito interessante, por quê? Porque quando eu vi, eu fiquei chocado como é que eu, sem perceber, tinha comprado todas aquelas camisas, aquelas roupas que estão muito distantes de quem era a essência do Marcel. Sim. E isso é muito importante, quando você entrar num relacionamento, qualquer que seja, de amizade, amoroso, cuidado para você não perder a sua essência. Isso. Aquela roupa não me representava. E o fim do relacionamento teve muito a ver com, sabe, o distanciamento das duas pessoas e de quem eu era, principalmente. Né? É interessante isso. Você acha que acaba se perdendo dentro do relacionamento? E o que você acha que seria mais eficaz a pessoa tentar se encontrar, mesmo estando no relacionamento? Esse é um tema que eu quero entrar já com você. Por quê? Gente, a gente tem um programa de mentoria chamado ProCleaning, que é específico para empresárias do clean. É para empresários, mas, gente, 98% são empresários, é o natural. O homem chega aqui, vai para a construção, a mulher vai para o cleaning, ela depois percebe que ela pode trabalhar para alguém, mas ela também pode montar a empresa dela, e naturalmente ela
vai pro mercado de cleaning como empreendedora, né? Como dona de schedule, e depois ela precisa virar empresária profissional. A gente vai falar disso. Só que eu converso com muitas dessas mulheres. Ok. E eu percebo que, primeiro, elas querem mais do que o homem aqui. Isso é um negócio muito doido. O homem está focado no operacional, ele acha que se ele trabalhar mais sábado e domingo, ou mais horas, é o jeito dele fazer dinheiro. A mulher não, ela entende que se ela se aperfeiçoar, ela consegue fazer mais dinheiro e trazer mais abundância e prosperidade para a família. Isso é maravilhoso. Segundo, o tanto de mulheres que a gente tem atendido que estão em relacionamentos infelizes. Só que elas se seguram dentro do casamento, por quê? Porque não tem estabilidade financeira, às vezes porque a religião prende ela lá, então eu fiz uma promessa na minha religião e eu tenho que ficar, só que assim, a vida tá um inferno, elas estão depressivas, elas estão cansadas, exaustas, né? As polaridades masculina e feminina, tudo embolado dentro do casamento, ou seja, é um grande peso para a mulher. Eu vou voltar aqui naquela pergunta que você me fez sobre chegar em Nova York, né? O que para mim foi importante. Tá, mas só te cortando um pouquinho, pra gente só voltar, que tem uma coisa que eu queria saber de você. Quando você era criança, você disse que o seu pai, você era um pai francês e a sua mãe venezuelana. Como é que era naquele momento, naquela época, porque eles eram imigrantes no Brasil, certo? Então, como é que foi a sua infância com eles? Você teve uma infância tranquila? A sua infância foi mais... Você chegou a passar por alguma necessidade? Você tinha exemplo também? Alguém próximo a você que era empreendedor, alguma coisa assim? Não, meu pai era médico, era neurocirurgião. Okay. Minha mãe era a psicopedagoga. Okay. Então, assim, a gente nunca passou dificuldade até meu pai morrer, tá? Mas meu pai era um cara que fazia um dinheirinho bacana. Deixou uma casa muito legal para todos os irmãos. Ele criou uma casa... Na verdade, sim, meu pai teve 3 casamentos. Nós, eu e meus irmãos mais próximos, somos filhos do 3º casamento. Só que assim, meu pai já era muito velho quando eu era criança, né? Tá. Então, o que eu passava quando eu era criança era meu pai... Muita gente confundia meu pai por já ser um velhinho como meu avô. Isso é uma coisa que era normal. Mas meu pai era um cara extremamente inteligente, era um cara que guiava um grupo de desenvolvimento humano gigante no mundo todo. Então, a gente tinha sempre muita gente. Primeiro que a gente ia nos simpósios e eventos que eles faziam, era um mar de gente. Legal. Eu já entrei eu já acordei no mundo, nesse mundo de treinadores, né? Meu nome é Marcel II, né, no português, e meu pai, como francês, era Marcel. Lá é muito comum ter Marcel I, Marcel II, Marcel III. Aqui nos Estados Unidos também existe o primeiro, segundo e terceiro. No Brasil isso não existe, né? Então, o negócio do nome era um pouco diferente. Meu pai falava 8 línguas, então nunca foi uma dificuldade a comunicação dele lá. Mas era um cara francês, do século, nasceu em 1917, então muito restrito, né? A educação era bastante forte, mas ele não tinha uma educação financeira. Então meu pai não deixou absolutamente nada, né? Deixou uma casa muito legal, 11 quartos, 7 banheiros, espaço legal. Foi um ótimo refúgio como estrutural da família. Mas a gente não teve dinheiro. Quando meu pai morreu, a fonte secou. Então cada um foi trabalhar, fazer faculdade, se virar como podia. Isso teve um peso enorme. Por quê? Porque não ter o exemplo em casa da educação financeira faz com que você tenha isso como problema por muito tempo na vida. E assim, é impressionante como até os 35... minha vida era muito zoada, né? Eu não queria nem, inclusive, amadurecer, achava ótimo minha estrutura de vida, tranquilo, por aí vai. Mas eu sempre tive um comichão, algo de querer algo a mais, né? E aí foi que eu comecei a estudar quem poderia me ajudar. Tá, desculpa, você estava, nessa época que seu pai faleceu, você estava no Rio ou você já estava na Bahia? Não, a gente morava na Bahia, em Salvador, na Bahia. E aí, a infância foi super tranquila, tá? Não posso reclamar. Quando a gente é criança, e na verdade nem só quando criança, mesmo quando adulto, o cérebro da gente engana muito. A realidade, ela tá aqui, aqui é a nossa interpretação. Então, por exemplo, eu era muito magrinho, ainda sou, mas quando eu era criança. Eu lembro que eu tinha uma namoradinha de colégio, e essa namoradinha era a princesinha da escola.
E todo mundo queria estar com ela, né? Já viu aqueles filmes americanos, né? Tem ela literalmente era a princesinha, lourinha do cabelão, branquinha, é a coisa mais linda do mundo. E eu era apaixonado por ela, e a metade da escola ou mais também era apaixonado por ela. Normal quando a gente é criança isso. E aí, por algum motivo, que eu não sabia na época, eu consegui namorar com ela. Foi minha primeira namoradinha, né? Legal. E aí, só que eu pensava assim, eu sou magro, eu tinha ideia na época que eu era pobre e feio e fraco, né? Aí eu falava, gente, como é que eu consegui isso? Mas ao mesmo tempo que eu consegui namorar com ela, eu perdi ela. E na minha cabeça eu tinha criado uma história. Eu criei a história de que a melhor amiga dela, que gostava de mim, chegou e falou assim, ó, ela não gosta mais de você. Vai lá perguntar pra ela se não é verdade. Ela quer namorar com um amigo seu. Aí eu falei, gente, fiquei arrasado, mas eu duvidei. E aí eu lembro que eu subi na escola, né, na nossa escola, perguntei pra ela, ela falou, eu não quero mais namorar com você, na frente de todo mundo, isso me fez passar uma vergonha enorme. E aí, naquele momento eu decidi, se eu não sou forte, não tenho dinheiro, sou pobre e sou feio, pelo menos eu tenho que, de alguma maneira, ter um jeito de estar com as meninas. Sim. Então vou ser gente boa e vou pelo menos parecer inteligente. Não quer dizer que eu seja, mas eu vou pelo menos fingir que eu sou, né? E isso me ajudou bastante durante toda a minha infância, adolescência e jovem adulto. Até eu ter relacionamento e a partir daí, relacionamento, né? Depois de 30 anos, a gente fez um encontro de escola. E eu juntei essa galera lá da época da escola, inclusive essa minha ex-namorada, os nossos melhores amigos, juntamos todo mundo. E quando eu contei a história, todo mundo falou, Marcelo, isso nunca existiu. Que viagem é essa? Da onde você está tirando isso? Inclusive de que você era pobre, feio, fraco. Marcelo, todo mundo queria ser seu amigo. Pelo contrário, você era o cara mais popular. Então todo mundo queria estar com você. Foi por isso que você conseguiu, inclusive, namorar com a Thaís, né? E eu falei, gente, faz muito sentido. Mas olha como a mente da gente, nas interpretações, engana a gente. E esse fato de eu estar enganado com essa realidade que eu não sei de onde eu tirei, fez com que eu criasse uma realidade em mim muito diferente, inclusive com menos poder. Talvez se eu tivesse uma autoestima melhor, talvez minha vida fosse muito melhor. Também poderia ter criado de uma outra maneira. Exatamente. Minha realidade podia ter sido criada de outra maneira. Então, por que eu digo que a mentalidade é a coisa mais importante na sua vida? Inclusive, mais do que seus pais, mais do que seus filhos, até porque você pode ter uma família linda. Se sua mentalidade não estiver adequada, você vai botar aquela família a perder. É simples assim. E mais do que tudo, é a sua mentalidade que cria a sua realidade. Isso é a coisa que todo mundo deveria, inclusive na escola, se não nasceu sabendo pelos pais, a escola deveria te ensinar que a mentalidade, a maneira que você vê o mundo, é o que vai moldar o seu mundo. Perfeito. E aí, nessa parte da sua adolescência, lá na Bahia, você começou a trabalhar com quantos anos? Então, e aí, bom, eu não te falei que eu achava que eu era pobre? A gente tinha uma casa gigante, tinha motorista, tinha funcionário, tinha, na verdade, uma mega estrutura, mas você criança não entende bem. O que eu fazia era me comparar com os meus amigos, que tinham talvez um carro melhor, uma casa maior, e aí você não tá na realidade, né? Então, até os 18, meu pai morreu quando eu era bastante jovem, até os 18, 19 eu não tinha trabalhado. Tinha feito os estágios, algumas coisas assim, mas não tinha trabalhado. Quando meu pai morreu, hora de começar a trabalhar. Aí eu fui trabalhar, primeiro eu fiquei 2 anos numa depressão muito forte, fiz faculdade em casa, literalmente, né? Acabei ficando bastante amigo do dono da faculdade, do diretor-geral da faculdade, e eles me deram esse suporte de eu poder fazer as matérias em casa. Na verdade, tenho muito para agradecer, principalmente o meu diretor Humberto, um cara incrível que já desde lá falava o quanto era importante fazer uma arte marcial, fazer academia, musculação e tudo. Um cara que eu me espelho bastante e que me ajudou bastante. Então, fiz a faculdade, comecei a me recuperar. E naquela época não existia câmeras digitais, como a gente está sendo gravado aqui, não tinha nada disso, muito menos celular, né? E aí, a gente comprou uma câmera chamada Mavica da Sony, e eu ia nas festas tirar foto para fazer o que a gente chama de cobertura de festa. Tirava foto na galera na noite, na night, como a gente chamava na época, e no dia seguinte postava no site. Esse site virou o maior sucesso. Isso era muito... Virou sucesso, a gente virou o maior sucesso da cidade, depois foi para outras cidades, outros estados. O negócio deu bastante certo. E eu tava na noite, comecei a ficar muito famoso na noite de Salvador, na Bahia. Como eu fiquei muito famoso,
E famoso, gente, dentro da cidade, né? Entendam isso. E famoso porque na época não tinha os veículos, era televisão e isso era o que estava começando, né? Aí eu comecei a ficar muito conhecido. Conhecido, as boates começaram a me chamar para ser promotor, divulgar os eventos deles. Ok. Como eu virei, depois eu saí do site, virei um promotor, um dos mais conhecidos, talvez por algum tempo o mais conhecido. Depois, as casas noturnas começaram a me chamar para trabalhar com elas, né? Fazer parcerias em algumas sociedades, até que eu virei sócio de casa noturna, e depois eu fui para bar, restaurante e boate. E fiquei durante, vou dizer, quase 10 anos nesse mercado, sendo dono, sócio de casa noturna, bar, boate e shows também. E a gente fazia muitos shows e aí acabei ficando amigo de vários artistas da Bahia e hoje nós somos grandes amigos. Né? Então, Marcel, você passou muito tempo na Night, mas aí no início, você acha que isso, com o fato do falecimento do seu pai, toda essa alteração, essa mudança grande de vida, porque foi um baque, né, do que você tinha para depois para onde vocês foram, sem o seu pai. Como é que foi essa saída da depressão? A noite te ajudou de fato ou você sentia que ela estava te maquiando? Tá, na verdade ajudou demais. Principalmente na noite na Bahia. Quando você fala noite, são shows. E, gente, você tem o Asa de Águia com o Duval Lely, você tem o Chiclete com Banana, você tem a Ivete, você tem o Saulo, você tem a Claudinha Leite, você tem Timbalada. É impossível se manter na depressão na Bahia, né? É um negócio que não tem como. Não tem nem tempo. Então, assim, não tem nem tempo, sabe por quê? Porque na Bahia você tem Xande na segunda-feira, aí na terça-feira você tem o ensaio do Olodum, na quarta você tem outro ensaio, então a semana inteira você tem grandes festas. E não é só carnaval, tá, gente? É assim, o ano inteiro. Na Bahia parece que é o ano inteiro. É o ano todo, porque quando termina o período de carnaval, já entra o São João, que é fortíssimo no estado inteiro, termina o São João, já começa carnaval. Então a gente literalmente, a Bahia é festa 365 dias no ano, tá? Você falou a questão de, e aí, a noite me maquiou na depressão ou não? Primeiro que a gente precisa entender que essa questão da depressão é muito séria. Por quê? Quem tem depressão, aí isso é um estudo antigo, não vou lembrar o número agora, mas tem algo em torno de 80% de chance de ter depressão novamente. Eu nunca mais tive. Mas uma coisa é certa, música, eu não estou falando da balada em si, sabe, a boate e tudo, mas música especificamente é a melhor arma para você trocar sua vibração num estalar de dedos. Você pode estar super alegre. Se você bota uma música do Coldplay que seja um pouquinho mais triste, na mesma hora você vai ficar mais introspectivo, os sentimentos vão se instalar, porque a vibração da música é muito poderosa. E o inverso também acontece. Você pode estar bastante down, se você bota uma musiquinha, principalmente da Bahia, na mesma hora você consegue trocar esse estado para um estado de muito poder, né, de muita energia. Então eu uso bastante a música no meu dia a dia. Eu acordo, não faço nada. A primeira coisa é meditação, na cama ainda. Vou pro banho. O banho já começa o meu processo de despertar. Né? Eu sou um cara mais noturno, então o começo da manhã para mim é sofrido. Eu vou bem slow, né, até estar em potência. Então eu vou pro banho e no banho música. Pronto. Legal. Quando a música entra no corpo, na mente, a vibração vai lá para cima. Depois café da manhã com bastante proteína, depois academia durante 2 horas ou um pouquinho mais, e a partir daí eu tô pronto pro dia. Tá? Perfeito, perfeito. Nunca mais entrei em depressão, e o que mais hoje eu vejo que me impede eventualmente de entrar na depressão é sim eu cuidar do meu exterior, né, as coisas que vão acontecer, porque tem um certo impacto, não é determinante, mas tem um certo impacto, mas principalmente como eu cuido da minha mente. Tá. O mecanismo ele pode vir, mas você pode bloquear a depressão se você tem uma mentalidade forte. Isso é importante saber. Puxando um gancho um pouquinho relacionado a isso, você acha que o ambiente faz a pessoa ou a pessoa faz o ambiente? Ó, certo que o ambiente tem um poder enorme, mas ele não é determinante. Se fosse assim, inclusive para quem não sabe e fica falando bobagem por aí, a maior parte dos super ricos, eles vieram muito de baixo. Uau, que interessante, né? Quer dizer que não são herdeiros? Não, não são herdeiros. São pessoas que vieram do zero, de baixo. Então tem alguma coisa ali que forma essa força, né, motriz para que alguém crie um império, por exemplo. Perfeito.
E aí você continua, então, na balada, na noite. E como é que tá aí o Marcel dentro de casa, o Marcel família? Teve esse tempo? Eu sou um cara bastante família. Ok. Então, para mim é o valor mais importante. Amo minha família, amo as famílias. A coisa que eu mais admiro na natureza é o poder de um casal. Quando eu vejo um casal feliz, eu tenho vários casais que, sabe, são goals para mim, eu vejo e me espelho neles. Para mim é a coisa mais bonita criada na natureza hoje em dia. Então, eu funcionava muito bem, primeiro porque eu sou um cara justamente família e de amigos, né? Ok. Eu até hoje brigo para não fazer mais amigos, mas é um negócio que é muito difícil segurar. Consequência. Quando eu criei a empresário profissional, gente, eu falei assim, ó, eu vou criar uma empresa que eu possa fazer com que os meus amigos possam ser meus clientes e meus clientes possam ser meus amigos. E é o que acontece hoje. Sério? Então, meus clientes viram meus amigos. E meus Gente, amigos viram meus clientes também. Eu acho que é a primeira pessoa que fala que gosta de trabalhar com amigos. Eu acho que eu sou talvez a primeira pessoa que vocês vejam que gosta de transformar clientes em amigos. Isso eu vejo que muita gente não quer. Marcel, pelo amor de Deus, esses clientes pra lá, eu não. Só que eu criei isso. Eu não tô dizendo que eu, sabe, evito ter amigos, mas é um negócio tão natural. E amigo demanda. Sim. Querendo ou não, amigo demanda bastante, né? Então, hoje eu evito, assim, eu não vou. Tem gente que fala assim, eu preciso fazer mais amigo. Caralho, não preciso fazer mais nenhum amigo, porque naturalmente eles pulam e a turma acaba se conectando. Então, Perfeito. Isso é meio natural. Isso é excelente. E então, depois como que é a sua trajetória da Bahia para os Estados Unidos? Legal. Eu vim para cá, na verdade, muito aleatoriamente. A gente estava fechando umas boates lá, em Salvador, na Bahia, e eu estava com um sócio com a ideia, o Ronaldo, da gente criar um Japa Balada. E a gente estava querendo fazer num shopping, e esse shopping estava ainda em construção, era um shopping novo na Bahia, em Salvador. E aí, a gente veio para cá, na verdade, a ideia era ir para a Austrália, porque eu estava quase 10 anos sem surfar, adoro surfar. E a minha ex-esposa precisava melhorar o inglês e eu precisava surfar. Basicamente era isso. Tá? E aí, ela saiu da empresa que ela fazia lá, a parte de gestão lá da... Como é que chama isso, gente? Odebrecht, era Braskem. Ela saiu da Braskem. Eu tava com esse negócio do break, né, de abrir as casas novas, a casa nova pelo menos, e aí teve um espaço que a gente tinha 6 meses para poder curtir. Ou curtir ou se melhorar em algum aspecto, né, que era essa questão de ir para inglês. Então eu tava doido para ir, a gente tava estudando fazer um intercâmbio na Austrália, porque teria o inglês e teria o surf. Eu tô cheio de amigo na Austrália também. Só que aí veio a oportunidade de surfar na América Central, vir para os Estados Unidos, para fazer um tour com a família dela, na época, né? Aí a gente foi para, não lembro, Orlando, Miami, e sobrou uns 5 dias pra gente fazer alguma coisa a mais. Vamos lá para Nova York? Vamos. Chegou aqui em Nova York, tinha escola para estudar, tinha apartamento para alugar, tinha trabalho. Primeiro dia que a gente sentou no restaurante brasileiro, o cara já chamou ela para trabalhar, não sei o quê. Estamos falando de 14, 15 anos atrás, a realidade era muito diferente, era fácil fazer um visto de extensão, gente, tudo muito prático, e a turma fazer dinheiro. E ela pegou, em vez de a gente ir para a Austrália, por que não ficar aqui nos Estados Unidos? Em Nova York. Eu era doido com o negócio das torres gêmeas, né, do atentado, assistia todos os documentários, e eu falei, acho interessante. E aí foi bem interessante mesmo, embora eu não conhecesse ninguém, então não tinha um networking, não conhecia o mercado americano e não falava a língua. Eu não tinha o surf, mas o surf era bem secundário, né, mas eu não tinha o que era realmente importante para você vir numa outra condição, que era falar a língua, conhecer gente, pelo menos ter um networking poderoso, e conhecer o mercado. As bases do mercado são completamente diferentes do Brasil com os Estados Unidos. Mas a gente decidiu arriscar. Primeiro dia, pegamos um apartamento lá, pegamos um hotel, na verdade, por 5 dias, depois conseguimos um apartamento com uma indicação de um amigo. Pegamos um apartamento pelado. Aí a cama do primeiro dia foi a gente despejou todas as malas, botou as roupas ali e dormiu ali. E aí fomos construindo a vida aqui. Comecei trabalhando, não tinha nenhuma habilidade, não falava inglês, então minha habilidade de administração, de gestão não servia aqui.
e não tinha nenhuma habilidade manual também, óbvio, né? Uhum. Filhinho de papai. E empresário não desenvolve nada na mão. Aí eu fui trabalhar como ajudante ajudante de ajudante aqui, né? Mas esse seria eu fui trabalhar na construção, na demolição. Ok. Aí, obviamente, não deu muito certo, fui trabalhar como bartender. Na verdade, deu certo, mas só fazia isso, né? Porque não tinha muito o que fazer depois ali. Uhum. Mas depois aí o cara, que era dono da empresa, falou, ó, aqui não é bem o seu lugar, vamos lá para fazer gerência de projeto. Então eu fazia mais a gestão, que sim, tinha um pouco mais a ver comigo, né? Okay. Depois eu saí da construção, fui para os restaurantes, então eu queria conhecer. E nessa época, vale dizer o seguinte, muita gente vem aqui e sofre, porque está trabalhando com subemprego. Eu tinha tanto tempo de tensão sendo empresário, né, tendo que fazer o negócio dar certo, que eu vi aquilo ali, eu peguei minha mente, coloquei aquilo ali numa caixa diferente, e esse período era um período de experiência. Tá. Eu via todo mundo ao mesmo tempo sofrendo, ai, a vida aqui é muito difícil, frio, trabalhar nesses empregos. Eu estava literalmente aliviado, porque não tinha pressão de fazer um projeto dar certo, funcionar. Então, para mim, era quase férias. Eu sei que para muita gente, eu trabalhava, eu lembro que quando eu cheguei aqui, do primeiro mês até o 9º mês, eu tive um dia de folga. Eu trabalhava sábado e domingo, então trabalhava na construção, dia de semana, depois ia para academia, depois ia para a escola, que era obrigatório por causa do visto, né? No final de semana eu trabalhava, de 5 da manhã às 9 da noite, vendendo joias numa empresa de joias lá, né, dando suporte. Não é que eu vendia, mas eu dava suporte. Depois de lá, eu fui para o restaurante, porque eu queria conhecer o business de restaurante. A melhor maneira era isso. Então, comecei como garçom, fui para bartender, fui subgerente e acabei sendo gerente de um restaurante também. E ali eu tive certeza que eu não queria fazer operacional ou entrar de novo numa operação de restaurante. E aí a gente desistiu de ir para o Brasil. Dilma chegou em 2014, foi bem nessa época, destruiu o Brasil do jeito que destruiu, foi aquela super crise. Depois eu acho que ela até foi deposta, se eu não me engano. Sim. Mas foi um negócio tão impactante que aí não tinha opção de ir para o Brasil. Aí a pessoa com quem eu estava na época, a gente conversou, agora é hora de fazer as coisas sérias aqui, vamos criar a empresa. E aí a gente criou uma empresa, ela foi para uma empresa de construção, eu fui para uma empresa de arquitetura e design, então a gente vendia revestimentos de madeira, pegou uma empresa super reconhecida na França, na Europa, e a gente virou distribuidor aqui. A empresa foi dando certo, mas teve um momento que eu olhei e falei assim, isso aqui não tem nada a ver comigo. Eu lembro que eu estava com essa minha ex-mulher num cliente, a gente fazia apartamentos assim, de gente bilionária, literalmente, inclusive de pessoas muito famosas do Brasil. Essa empresa fazia a construção, a reforma, os acabamentos e tudo. E aí um dia, eu lembro que a gente estava num apartamento na Quinta Avenida, bem caro, e tinha terminado a obra. E ela pegou e comentou assim, nossa, valeu a pena toda a briga com o cliente, com os fornecedores, com o nosso time, tudo, mas olha que coisa linda. E eu olhei e falei assim, eu não acredito. 6 meses da minha vida, me desgastando, trabalhando com um produto que eu não gosto, com gente que eu não gosto, com um tipo de cliente que eu não gosto, pra essa merda. Porque literalmente, na minha visão, aquilo era um apartamento muito caro, mas nem cara de casa tinha, de lar tinha, era um negócio estranho pra mim. Tá. E aí eu vi que, uau, pra ela fazia muito sentido, pra mim não fazia nenhum sentido. Então eu precisava mudar. Tá, só te cortando, desculpa, mas por que vocês foram pra arquitetura e construção? É porque você já tinha um envolvimento com a construção eu voltei pra empresa de construção, e a partir dali a gente viu que tinha uma oportunidade de negócio enorme nessa área em alto padrão. Tá. Então a gente falou, caramba, já tem empresa de construção, vamos montar essa empresa. E eu montei com ele essa empresa. Na verdade, a gente não montou, a gente criou essa empresa, que era uma distribuidora nacional desses produtos da França. E na época, o apartamento mais caro do mundo, que era em Mônaco, um apartamento incrível, usava todo o material dessa empresa. Legal. Então a gente tinha um poder de venda muito bom. E a gente montou 2 estruturas, e eu não sabia como colocar isso no mercado. Então eu contratei um cara no Brasil chamado Conrado Adolfo, que era um dos 2 caras que criaram o marketing digital. Ele, junto com o Érico Rocha, foram os precursores do movimento lá. Eu já era muito fã. Eu ficava fazendo o cálculo de quanto ele ganhava. Eu falava, cara, a vida desse cara deve ser muito legal. E eu contratei ele. Contratei ele para me ajudar a montar. Ele fez uma mentoria. Gente, estamos falando de 2015, 2016.
Neguinho, eu nem sabia o que era Que era mentoria, mentoria? né? E eu fiquei apaixonado, não pelo resultado, porque sim, a gente conseguiu estruturar a empresa aqui, mas principalmente com o processo dele. Eu falei, ele não conhece o mercado, não conhece a empresa, não conhece o segmento, e ele montou um negócio redondinho. Quero fazer o que esse cara faz mais sentido. A gente acabou ficando amigo, Ok. eu comecei a encher o saco dele para ele fazer um programa de formação de mentores. Ele resistiu, até que falou, velho, vou montar. Aí eu participei, não é porque eu virei amigo, que melhorou para mim, participei da seleção. Ele tinha 2.000 pessoas, para ele selecionar 20 pessoas. Eu lembro que eu passei para a primeira seleção, foi para 400, depois foi para 30, e depois eu vejo que eu não estava entre os selecionados. Eu falei, gente, o que aconteceu? Era um grupo que seria selecionado. Eu falei, caralho, velho, o que deu? Aí na época eu fazia um curso, uma escola de desenvolvimento chamada Landmark. Ela tem aqui em Nova York, ela começou na Califórnia, tem no mundo todo. E aí eu lembro que o meu treinador, meu coach na Landmark falou, Marcel, você está com medo de não passar nessa seleção porque você mora longe, a empresa é toda baseada no Brasil, mas isso que você acha que é a sua fraqueza pode ser sua fortaleza. E esse conceito ficou muito forte. O você morar longe talvez seja a sua vantagem. E de repente, eu vi que não estava entre o grupo dos selecionados, mas fui dormir, no dia seguinte eu estava lá. E acabei passando pela seleção e ele me formou. Esse Conrado Adolfo me formou depois de 2 anos. A gente fez uma formação e aí pronto, eu tinha uma empresa de mentoria e eu virei mentor de negócios. Perfeito. Então, nessa transição da saída da empresa de arquitetura para você ir para uma outra parte que você sentiu mais... Você sentiu que é aquilo ali que você queria. Como é que foi para você expor para sua ex-esposa? Como é que estava a sua mente naquele momento? Essa pergunta é muito boa, porque foi para mim um ponto de virada na minha vida, né? Eu queria empreender aqui nos Estados Unidos, então achei que seria interessante, né, trabalhar com esse setor de arquitetura e construção, e depois percebi que empreender é uma coisa, empreender onde você quer é outra, né? Então onde realmente faz sentido é outra. Só que aí você já está numa armadilha. A gente tinha um escritório no bairro de Chelsea, que era o bairro mais fancy, mais legal da época, ainda é super, na verdade agora, Chelsea recebeu o Hudson Yards, tá? Então Chelsea ainda é um bairro super fancy, e agora tem o Hudson Yards ali, que é o maior projeto imobiliário dos Estados Unidos, né? Então a gente estava ali justamente quando o Hudson Yards estava no meio do desenvolvimento. Então tinha uma marca bacana, de alto padrão, tinha onde a gente trabalhava com pessoas bilionárias, literalmente, com projetos em Nova York, tinha todo um círculo de armadilha para te manter, ou para me manter onde eu não queria estar. E isso é um grande problema. Como é que você vai falar com o seu cônjuge que você não quer mais aquilo? Por quê? Porque a esposa, principalmente quando é mulher e homem, a mulher trocar de projeto, de trabalho, não impacta tanto na estrutura familiar. Já o homem, bastante. E como eu já tinha, décadas com ela, literalmente, né? E já vinha de um mercado que é bastante complexo, que é casa noturna. Casa noturna, para quem não sabe, você monta um bar, depois de um tempo ele já não tem pegada, você tem que reformar ele, trazer um outro nome, trazer uma outra proposta. Exatamente. Então, é bastante instável, mas era um negócio que eu amava fazer. E onde eu estava, não amava fazer, né, o projeto na construção e arquitetura. Então, foi muito complexo. Principalmente porque quando eu comecei a ir para esse lado, né, do ser mentor, ninguém sabia o que era mentoria de negócio. Não só não sabiam, como achavam que era golpe, pirâmide, fake, por aí vai. Exatamente. Então, eu literalmente fui bombardeado por todos os meus amigos, por toda a minha família, com exceção da minha mãe. Minha mãe é a única pessoa que fala, se você gosta, filho, vai, né? Mas meus irmãos, família própria, todo mundo literalmente estava ai meu Deus, que otário vai deixar esse projeto para ir para isso. Meus amigos, eu lembro que teve um grupo de amigos que criou, 7 amigos, criaram um grupo para dizer, olha, cuidado, esse seu mentor, ele é um farsante, ele é pirâmide, por aí vai. Ana, só para resumir, desses 7 amigos que se juntaram nesse grupo para me salvar, né, do projeto de ser mentor,
3 deles viraram meus mentorados no futuro, né? Legal. Isso é muito engraçado. Tem uma história muito legal, que a gente estava no final de semana de farra. E num sábado à noite, 7 horas da noite, eu tinha reunião desse grupo de mentores, né? A gente estava indo em processo de treinamento. Então eu passei o dia inteiro sem beber para poder estar com a turma lá nas 7 horas da noite no negócio. Eu lembro que eu estou no quarto fazendo a reunião e eu estou olhando para baixo, todo mundo na piscina, tomando ouvindo tudo que era música legal, não sei o quê. E a galera, desce seu otário, desce essa porra aí, venha pra cá. Eram meus amigos, era parte da família. E eu lembro como eles falavam, meu Deus, lá vai Marcel para mais um projeto furado, né? Oh, gente. E isso não te encoraja nem um pouquinho, pelo contrário, te traz para baixo. Só que aí vem para mim um dos grandes pontos que o empreendedor precisa desenvolver, que é a coragem. Okay. Contra tudo e contra todos, tirando a minha mãe, eu tive que tomar a decisão de seguir o que meu coração mandava. E aí, para mim fez muito sentido, porque comecei a trabalhar com o que eu gostava, como eu trabalhava com o que eu gostava, eu comecei a ficar bom nisso. Ficando bom, eu comecei a ter muitos clientes começou a me dar um dinheiro que eu nunca tinha ganhado antes. Uau. Né? Então, aí todo mundo fala, né? Ai meu Deus, esse negócio de trabalhar com o que gosta é furada. Se você perguntar para 10 bilionários, eles vão te falar isso. Aí muita gente vai falar, mas eles não ficaram ricos fazendo isso. Não importa, eles não podem voltar à vida deles não. Mas eles estão dando a dica de que se você quer ficar bilionário e rápido, vai trabalhar com uma coisa que você gosta. Faz muito mais sentido, tá? Verdade. E ó, um aviso aqui. Trabalhar com o que você gosta não necessariamente quer dizer que você vai fazer só o que você gosta. São duas coisas diferentes. Eu amo o meu projeto e dentro do meu projeto tem várias coisas que eu preciso fazer para que ele funcione. Tanto que a empresa da gente tem uma pulseirinha, não sei se vai dar para ver aqui, vou chegar aqui mais perto, faça o que tem que ser feito. É só assim que você vai conseguir fazer sucesso no projeto, trabalhando com o que você gosta, mas fazendo o que tem que ser feito. Né? Exato. E para você, o propósito, ele já vem, ele se descobre ou ele se constrói? Isso é legal. Muita gente me pergunta, e aí? Papo de coach, papo de como é que fala mesmo? Peraí que eu vou lembrar a palavra. De gente que é esotérica, né? Guru? Esotérico. Guru? Não, Não? são os gurus, os esotéricos, os coaches, trabalhar com o seu propósito. Onde está o propósito? Gente, muita gente fica procurando o propósito lá fora. O propósito nada mais é do que você entender quem você é, ver o que sua essência gosta de fazer e pegar isso e monetizar. E trazer um impacto para o mundo sobre aquilo que é importante para você. Então, hoje eu tenho alguns propósitos, não tenho um só propósito. Mas, por exemplo, por que a gente criou a empresa voltada muito mais para mulheres? Eu tinha uma pessoa na minha família que estava claramente num casamento que não era legal. A pessoa era é uma mulher, tô falando, né? Então uma pessoa que era super bonita, não estava mais vaidosa, usava roupas literalmente velhas, não saía, não fazia mais nada que se divertia. E a gente de fora olhava e falava, isso não tá legal. Mas quando eu chegava para ela para perguntar, olha, por que de repente você não volta para casa e a gente consegue eu consigo te dar um suporte financeiro até você se reestruturar? Não, meu casamento tá maravilhoso. Era o que ela falava. Medo de falar algo. E aí, medo ou vergonha de assumir uma realidade. Eu podia estar enganado, tá? Mas parecia claro pra gente. Porque a mulher mistura duas coisas. A mulher não entende a diferença da dependência emocional da dependência financeira. Se o financeiro não tá bem, ela sente que o emocional não tá bem, então ela merge isso, ela une isso, né? E acontece que para o homem essas são coisas diferentes, mas para a mulher, como é o ponto maior de valor dela, ela acaba misturando. Então ela se sujeita a ficar em casamentos que já estão destruídos por conta dessa segurança financeira, que sim, dá um suporte para ela, mas ela entende como se fosse emocional. E aí mistura tudo e ela se sujeita a literalmente um monte de coisa. Não é raro, Ana, você vê mulheres que foram espancadas querer voltar para o mesmo relacionamento. Sim. Por mais absurdo que pareça. Eu lembro de uma vez que tinha uma cena muito interessante, que ela marcou muito para entender os mecanismos humanos.
tinha um casal em Vitória da Conquista, na Bahia, que virou um caso nacional. Tinha uma filmagem do cara forte esmurrando a mulher, e ela ficou destruída, foi para o hospital, teve aquele pedido de afastamento judicial, ou seja, o cara não podia ver isso, e aquilo ali foi um caso nacional, jornal nacional, tudo o que acontece lá no Brasil, e depois de um ano, essa mulher é espancada de novo. Aí, Pelo mesmo cara. aí, exatamente. Aí o que surpreende é que no final das contas era o mesmo cara. Caraca, ele tinha uma ordem de restrição, a família salvou ela e não tem jeito, no período de um ano, ela voltou pro cara. Então, assim, existem mecanismos humanos tão poderosos ou muito poderosos que a gente não tem clareza. E é isso que a gente precisa começar a olhar. Por isso que autoconhecimento é a arma mais poderosa que você vai ter para lidar com a vida. Se você não sabe como você lida com você mesmo, com seus pensamentos, com suas emoções, muito menos você vai saber lidar com as outras pessoas, com os pensamentos e emoções das outras pessoas. Então, esse papo que muita gente fala que é de coach, na verdade, quando alguém fala que é de coach, ele só está tendo uma resistência a se desenvolver ao processo. Exato. Mas é inevitável. Ele vai sofrer as consequências por não ter autoconhecimento. Isso é fato. Perfeito, excelente. E como é que foi seu sentimento quando você teve o seu primeiro mentorado? Como é que foi essa sensação? O que aconteceu exatamente quando você sentiu que cara, é aqui que eu tenho que estar? Ó, isso é interessante porque eu senti antes de começar, e eu tive que ir, como eu te falei, contar tudo contra todos. Sim. Eu era literalmente uma grande piada no meio dos meus amigos. Ninguém sabia que era mentoria também, ainda tinha isso, o mercado nem sabia o que era isso. Existiam 2 mentores no Brasil, na verdade um mentor no Brasil, que era o Jorge Paulo Lema, que era o cara bilionário, o maior bilionário do Brasil, e ele se intitulava como mentor, ele dava mentoria para empresas que ele tinha acolhido para crescer. Só esse cara. O meu era mentor, mas não era conhecido do mercado aberto, né? Então, para mim era natural, para as pessoas não eram. Então, eu sabia que eu enxergava algo que elas não enxergavam. Okay. Quando eu comecei, né, que é a sua pergunta, quando eu comecei, qual foi a sensação? Primeiro, eu estava num momento muito mal emocional, porque minha ex-esposa tinha pedido separação. Fiquei muito no fundo do poço, estava tomando remédio, mas ao mesmo tempo, eu estava numa potência incrível de trabalhar. Eu trabalhava de 7 da manhã às 11 da noite, de segunda a sexta. Uau. E final de semana eu trabalhava de 9 da manhã às 5, 6 da tarde. Eu trabalhava 24 horas. Aliás, todo o tempo que eu estava acordado, eu estava trabalhando. Mas eu estava amando fazer aquilo. Legal. Só que eu ganhava muito pouco. Eu lembro que a gente atendia empresas no Brasil, traduzindo aqui dava $400. Eu lembro até da minha irmã falar, você é muito otário, seu mentor está milionário e você fazendo mentoria aí por essa mexaria. Só que as pessoas não entendem. Elas não estão dentro de você, elas não vão entender muita coisa. Eu precisava treinar muito para ficar bom. Sim. E eu estava amando fazer aquilo, mais do que tudo. Eu atendia dezenas de mentorados, de vários tipos de empresa. E depois o dinheiro começou a aparecer. Tá? Então, me senti extremamente bem, porque eu estava fazendo o que eu gostava. Trabalhando e conectando com pessoas assim, de vários estados. E fazendo dinheiro no final das contas. Então, não tem como se sentir mal com tudo encaixado. Tá? Só não tinha o surf. Não tinha o surf, mas aí depois você consegue fazer o surf. Hoje eu criei Você vai até ele, programa interno, exatamente. Todo ano eu vou para o Havaí desafiar Legal. a onda mais perigosa do planeta, que é a Pipeline no Havaí. Então todo ano eu tô lá fazendo o meu surf. Ele vai disponibilizar uma foto, a gente vai colocar aqui, só para vocês verem. Ah, sim, gente. No Havaí eu tenho muita coisa. Eu amo aquele negócio. E ainda é desafiador. Não dominei, não. Jamais ia imaginar que você gosta de surf. Ah, é exatamente. Branquinho, Parmalat. Não é nem por isso, não. Que interessante, legal. Eu gostei. E aí, então, você deslancha. E qual que foi o seu primeiro desafio nessa época? Que você... Lá pra você era, nossa, cara, como é que eu vou resolver isso? Mas hoje, quando você olha pra trás, você, gente, que coisa. Os problemas que a gente hoje tem, quando você vai pro futuro e você olha pra trás, você vê que eles não são a grandeza que tinham. Sim. Naquele momento, o que eu não tenho um olhar, né, daquela fase toda e dizer, uau, não foi difícil, foi muito difícil. Eu tava separando, tava emocionalmente, vou te falar. Eu não sou um cara de chorar, e nem chorei na separação, tá? Okay. Eu lembro que aí o último abraço que eu dei na minha ex-esposa
caiu meia lágrima e foi só isso. Mas levantar era difícil e eu estava me forçando para fazer a vida tá normal. Ok. Mas tinha emagrecido lá os 10 quilos. Eu lembro que eu ia pro CrossFit, né? Eu comecei a fazer CrossFit porque era uma coisa mais dinâmica. Tinha grupo e por aí vai, mas eu acordava às 6 da manhã para fazer um negócio, odeio acordar cedo. E eu lembro que, nossa, eu estava lá morrendo de fazer exercício e internamente eu estava destruído, mas assim, destruído muito, muito mal. Então, essa fase, eu não posso dizer nem hoje de que, ai, que besteira, sofri na época. Realmente foi um sofrimento muito forte emocional. Ok. E eu tive que ter uma força sobrenatural para poder Sair dali. me manter de pé, literalmente, não entrar na depressão. E aí que entra a mentalidade. Eu sabia tudo o que estava acontecendo comigo, eu conhecia meu organismo, eu sabia que aquilo ali não era eu, eram só meus sentimentos, então isso me deu uma força a mais para eu poder sair do buraco. Sim. E aí, obviamente, como eu tive coragem, né? Sem a coragem, nada disso ia acontecer. Eu ainda estava tendo a possibilidade de trabalhar com o que fazia sentido para mim. Sim. Então aquilo ali foi muito doloroso de um lado, mas muito poderoso de outro lado. Então assim, não olho hoje e falo, uau, que bobagem. Não, foi realmente uma virada bastante intensa, mas o outro lado é isso. O que hoje para nós é um grande problema, lá na frente você não vai nem lembrar. Então isso é muito importante você internalizar de que, sim, você vai sentir hoje a pressão, mas tenta diminuir essa pressão, porque ela é muito mais da interpretação do que da realidade. Da realidade, perfeito. E então, e você, o lado bom do seu trabalho, que você passou por isso. Então você tem a experiência de fato de como se levantar da queda. E o que facilita o auxílio com seus mentorados também. Mais do que tudo, eu consigo enxergar que fazer o que faz sentido para a pessoa é o que vai dar poder para ela. Porque eu passei por isso. Perfeito. E aí, onde que entra? Você começou com pessoas de vários setores, certo? Sim, eu fazia a mentoria para geral. E foi ótimo, porque a gente treinou muito, né, com os diversos segmentos que a gente atendia. Ok. E aí, como que foi o clique da house cleaning, do business cleaning? A gente hoje tem 3 mentorias, tá? Tem uma que atende diversos setores, tá? Mas aí só empresa maior, grande, porque o ticket é maior. Ok. Uma que é a Pro Cleaning e a outra que é a Pro Construction, ou seja, para construtores, tá? Ok. O cleaning, na verdade, vocês do cleaning, né? Vocês empresários que escolheram a gente. A gente tinha uma mentoria que pegava todo mundo e, de repente, começaram a vir 10, 20, 30, 100 empresários do cleaning para cada turma. A gente falou, caraca, elas têm alguns desafios muito específicos. Com turmas de 100 pessoas a cada 2, 3 meses, dá para a gente fazer um programa só para elas. E a gente criou a Pro Cleaning, onde a gente pega as empresárias que são donas de schedule, nem são empresárias ainda, e transformam elas do estado amador para uma empresária profissional. E foi assim que começou. E qual que é... Bom, eu sei que ele não vai contar a receita mágica, mas o que você pode trazer para a gente relacionado ao amadorismo, o ponto-chave, a primeira coisa que a pessoa precisa ter para querer sair do amador? Ou, vou alterar a pergunta, como que ela consegue se identificar que ela está no amadorismo? Simples, gente. Se você tá cansada demais, com dor no corpo, ganhando menos, sem salvar dinheiro, às vezes com impacto no seu relacionamento gigantesco e não consegue liderar a sua equipe ou não tem equipe, você está no amadorismo. Isso são sintomas muito claros. Okay. Agora, a gente criou uma metodologia ao longo de todo esse tempo, né, 12 anos fazendo mentoria. Hoje, a gente tem um diagnóstico que a gente vai fazendo um checklist do que é um processo amador e do que não é um processo amador, tá? Então, vou tentar lembrar aqui, mas, por exemplo, se você hoje no cleaning, tá? Tô falando para você, empresário do cleaning. Se você não entende, não tem uma mentalidade de delegação, já é amadora. Se você não tem uma VA, uma assistente virtual ou uma presencial, você é amadora, está fazendo todo o administrativo sozinho, é amadora. Se você não tem o seu Google My Negócio bem estruturado, você é amadora. Se você não tem uma logomarca, que é logotipo é o nome correto, né? Mas todo mundo chama de logomarca. Se você não tem um logotipo, uma logomarca, se você não tem um uniforme, se você não tem um checklist, se você não tem uma proposta profissional,
se você não tem um processo de fechamento profissional, de visitar, de fazer todo o fechamento para criar um ticket maior. Se você não tem uma pessoa que te ajuda no seu financeiro para poder fazer todo o balanço, se você não tem contas separadas, se você não tem um processo de treinar o seu time, se você não tem a força, né, de fazer os seus funcionários fazer o que você precisa que elas façam, você não tem liderança, você também é amadora. Se você não está com o seu website, se você não está com o treinamento, né, o processo de treinar suas funcionários, não é só cobrar e liderar elas, mas de treinar elas, provavelmente você está em processos amadores. A gente tem esse checklist, não vou lembrar, eles são 3 páginas de checklist, que a gente vai analisando, e a nossa metodologia é basicamente essa. Deixa eu ver o que você já tem. Ah, não tem isso, não tem isso? Vamos então implementar isso. Perfeito. E quando termina o processo da mentoria, você tem que estar com todos os cheques lá, e isso te gabarita para empresária profissional. A gente já tirou centenas de empresárias do operacional, da prisão operacional, para saírem de lá e estarem agora como empresárias. Esse, para mim, é o level máximo da empresária. Tem um próximo nível, que é até um programa diferente, em vez de empresário profissional, é empresário milionário, que são as empresas que a gente formou, que hoje fazem mais de $1 milhão no ano. Perfeito. E um ponto-chave da questão, saída operacional. Eu queria que você explicasse para a turma o que exatamente seria o saída operacional. Porque muita gente, principalmente que eu estou na área, eu conheço, tenho algumas amigas ainda que pensam assim, saída operacional, não vou mexer mais com a empresa, não vou fazer mais nada, vou ficar em casa assistindo filme o dia todo. Isso é diferente, tá? Vocês têm que entender que na operação você vai estar, no operacional não. Okay. Como é que é isso, mentor? No topo da empresa você tem o nível estratégico. Perfeito. O CEO, já ouviram falar CEO? Ele é o chefe operacional, mas ele é o chefe operacional. Chief, né? É porque é muito mais no português líder operacional, chief, né? Depois você tem no meio o nível tático. O nível tático são os gerentes, coordenadores, supervisores, por aí vai. E embaixo você tem o nível operacional. Okay. Quando a gente fala sair do operacional, é sair do nível operacional. Okay. É diferente de sair da operação. O Mark Zuckerberg, o Elon Musk, essa turma, eles estão na operação, mas não estão no operacional. Perfeito. Eles estão como o olhar estratégico da operação. Excelente. Agora, o Elon Musk, ele tem 8, 9 empresas. Ele não está na operação de todas elas, porque ele botou um CEO olhando o que acontece tudo de baixo, mas ele é dono. Então ele negocia, conversa com o CEO para entender os caminhos estratégicos que eles vão tomar. Então, o que é isso na prática para o cleaning? É você sair e não fazer mais nenhuma limpeza. Você saiu do operacional. Você é do field. Mas agora você está supervisionando. Ok, você não é operacional, você está no nível tático. A empresária, ela tem que estar no nível estratégico. Ela tem que estar aqui no escritório, olhando tudo, vendo o que seus supervisores estão fazendo, entendendo como é que elas estão liderando o nível operacional, e ela está aqui entendendo 2 mecanismos, como contratar mais boas pessoas e como conseguir mais clientes. Criar uma máquina de cliente e uma máquina de atendimento. Esse é o papel do empresário profissional. E você acredita que depois da... Vamos colocar aí, passou de 1 milhão, tá lá quase 2, passou de 2, a empresa ela vira mais uma empresa de recrutamento e seleção do que, de fato, uma empresa? Ela vira uma empresa de recrutamento, seleção e uma máquina de geração de clientes. É só isso, gente. O cleaning é extremamente poderoso. Excelente. Não tem nada que tenha mais recorrência que o cleaning. Você pega esse cliente, ele fica com você 10, 20... A gente tem cliente, alunas da gente, que tem clientes há 35 anos. Só luz e água tem essa recorrência. Então é um negócio gigante, com uma operação extremamente simples, uma barreira de entrada também simples. É certamente, para mim, um dos melhores, um dos top 3 melhores negócios para empreender aqui nos Estados Unidos. No Brasil não é assim não, aqui nos Estados Unidos é. No Brasil é bem diferente. E você, qual que é costuma ser, se eu te perguntar aqui, Marcelo, qual que é o problema o mais comum? Qual que é o primeiro que vem na sua mente? Assim, para as empresárias do cleaning? Do cleaning. Na verdade, não é um problema real, né? Não está na realidade, está na mentalidade, na maneira que você vê a realidade,
que é a prisão do operacional. Ok. Por que eu quero trazer isso? Muitas das nossas mentoradas, elas vêm de 10, 20 anos trabalhando no operacional. Uhum. Aí elas começam a fazer nossa mentoria, nosso programa de mentoria, em 1 mês e meio ela já sai. Ou seja, ela já estava pronta para sair, mas ela tinha uma prisão que fazia ela ficar no operacional. Esse final de semana a gente deu uma imersão de negócio para empresários, na verdade, de Boston. Ok. E eu ouvi algumas coisas que me chocaram, né? Falei assim, Marcel, tão bom estar aqui com você nessa imersão, porque eu nem sabia que eu poderia sair do operacional e ter uma empresa que trabalhasse para mim. Exato. Eu falei, gente, que coisa forte. Ou seja, tem gente aí que está tão no escuro, tão abaixo do nível do mar, no nível de consciência empresarial, que não sabe que pode botar gente para trabalhar e trabalhar de casa, com os pequenos rodando a casa, com literalmente pegando o celular e tá na praia. Eu tenho muitos clientes que trabalham da praia. Eu trabalho às vezes da praia. É assim que a vida deve ser para o empresário, entendeu? Então, isso é uma das coisas mais marcantes para mim. Excelente. E você, quando você olha, vou te dar umas pessoas, uns nomes aqui, Nádia, Rosângela, Mariana, já foram suas mentoradas. E elas sempre Então nos vamos lá, episódios... Nádia Castro, Nádia Rosângela Castro, Souza e Mariana Fernandes. Isso. Aham. Quando você vê hoje em dia o ponto que elas estão e o momento que elas chegaram para você, que sensação que fica para você assim, nossa, cara, que coisa incrível. Você ainda te mexe, por mais que você já tenha vários mentorados, olhando assim, ainda te dá um frio lá na barriga, alguma coisa assim? Ana, a gente tem mais de 1.000 mentorados no segmento de cleaning, tá? Mentorados porque tem 2% de homem e o resto tudo mulher, né? Vamos chamar de mentorados, né? Então, assim, a Mari eu nunca duvidei. A Mari tem um depoimento dela no meu Instagram muito interessante. A Mari é uma pessoa que eu amo de paixão. Ela nunca tinha visto o poder dela. Isso para mim era claro. Tanto que ela trabalhou como mentora com a gente teve parceria durante muito tempo e até hoje a gente tá em contato, né? Ela sempre teve esse tino, mas a Mari estava perdida de um jeito que ela nem sabia que ela estava perdida e o que ela precisava. Então, quando eu vi o impacto da Mari, eu falei, uau, alguém que está toda pronta precisa também de um suporte para se direcionar. A Nádia começou que ela nem falava no meu programa, ela era muda. No cantinho ali, a roupa era muito básica. Hoje a Nádia é literalmente... Max, eu vou... Pode cortar. Não. Tá. Max, eu vou pedir para colocar uma foto da Nádia aqui, quando a gente está falando. Vocês vão ver aqui na tela, gente. É um negócio incrível, né? É o que ela se tornou, e ela mandou uma mensagem no direct esses dias falando assim, mentor, só contei pro meu pai, eu acabei de comprar uma casa para fazer Airbnb como um segundo negócio, e eu estou muito feliz, isso vai trazer um grande impacto para minha família, para minha vida, e eu queria te contar, né, que por eu ter saído do operacional, isso está acontecendo na minha vida, eu estou com um segundo negócio. Aí eu te encontrei no final de semana numa festa, né? E aí você falou, não, ela tá na segunda casa do Airbnb, não foi isso? Uhum. Então, assim, isso Terceira, se eu não me engano, agora já também. Talvez, imagina. Então, assim, alguém que eu peguei de baixo, no primeiro ano, ela quintuplicou o número de clientes, o número de funcionários, a Nádia, tá? Uhum. E a Rosângela me deu um trabalho enorme. Amo a Rosângela e o Paulo, o marido dela, mas ela ficou fazendo nossos programas de entrada, né, os nossos cursinhos menores, durante um ano e pouco. Até que eu cheguei e falei assim, ó, Rosângela, bora virar logo empresária profissional. O que tá faltando aí? E ela foi lá e se inscreveu. E hoje, se vocês verem a foto dela, também super empresária, né? Então, assim, eu não canso. E, na verdade, a turma acha que é o dinheiro. O dinheiro entra e vai, tá? Mas essa transformação chega na gente e fica. Eu consigo ver essa turma. E todo dia a gente está postando a turma que sai do operacional, né? Então, nas nossas redes sociais, a pessoa que entrou na mentoria e saiu por conta da mentoria do operacional, a gente posta lá. Eu acho maravilhoso. E eu entrevisto essas pessoas. Então eu estou em contato com a transformação que foi criada para a vida delas. E o que eu desejo? Que nós brasileiros sejamos a principal
referência no mercado de clean nos Estados Unidos. E eu acho que a gente consegue. Eu estou na Legal. missão, se a turma se profissionalizar, a gente vai chegar lá. Perfeito. E o que nesse caso, vamos supor, você está mentorando várias pessoas, vários setores, você vê essas coisas acontecendo, o que te faz trazer para sua essência, para manter o Marcel, para isso não subir na sua cabeça? Ó, eu tenho alguns amigos famosos, é muito Sim. legal, crio outros famosos, entrevisto famosos. O que acontece? Eu sou um cara bastante básico, né? Como eu te falei. Minha roupa aqui é básica, só o tênis aqui é invenção da minha personal stylist. Então, assim, eu sou um cara que, com dinheiro ou sem dinheiro, eu não mudo muito, tá? Uhum. Isso eu acho que é até uma vantagem minha e me protege de muita coisa. Infelizmente, lamentavelmente, muita gente que quando faz dinheiro começa a colocar para fora um lado não muito agradável. Conheço gente, tenho amigos assim, tá? O que me mantém, isso é uma coisa muito importante, é manter também um pouco do meu pé no campo. Ou seja, eu ainda faço sessões, reservo um tempo para fazer sessões com minhas mentoradas que estão começando, porque eu consigo ouvir o que elas estão passando, até porque o mercado vai mudando. Sim. Então isso me ajuda a melhorar os processos das mentorias, mas me faz estar ali pertinho de quem realmente está com problema e precisa ter isso resolvido. E isso é um princípio muito forte de negócio. Grandes treinadores do Brasil, como por exemplo o Flávio Augusto, multibilionário brasileiro, ele fala, gente, é super importante eu estar também diretamente na ponta ouvindo. O João Adib, que para mim é um cara top de vendas, o meu mentor, o Conrado Adolfo, todos eles falam, você pode sim ficar nessa parte estratégica, mas não se distancie do cliente. Vou falar uma frase aqui para vocês que é muito importante. Feedback de funcionário e feedback de cliente é mentoria de graça. Literalmente, em vez de pagar o mentor, ouça seus funcionários, ouça seus clientes e você vai entender um monte de coisa que você precisa saber para o seu negócio. Perfeito. Obrigada pela contribuição. Excelente. E você, nessa parte, o Marcel é mentor, o Marcel ali no profissional, tem muita diferença do Marcel com os amigos, com a família? Tem. Inclusive isso. Meus amigos mais sócios falam assim, Marcel, o que você é no privado, você devia ser na internet, por exemplo. Tá? Ok. Só que assim, eu sou mentor de negócio, aí sim eu até sinto uma própria barreira minha criada lá. Por exemplo, eu chamo todo mundo no privado, né, meus amigos, bebê. Minha irmã, bebê, Verena Cordeiro, que tá sempre o tempo todo comigo. Sou muito amigo da família, né? Tanto do marido dela, que, putz, é um cara incrível, quanto dela. Todo dia eu passo 3 horas da minha vida com Verena Cordeiro, na minha manhã, treinando, discutindo negócios. Legal. E principalmente sacaneando um com o outro. Ninguém sabe esse lado da Verena e ninguém sabe esse lado do Marcel. Mas a gente briga bastante, sim, mas a gente sacaneia o tempo todo. A gente é da Bahia, né? Ou pelo menos eu sou quase da Bahia. Então, isso eu não trago para o mundo dos negócios. Isso tem uma separação. Se vai ser bom, se não vai ser, só quando eu decidir que eu vou colocar isso na internet, nos negócios, que a gente vai ver se é bom ou não. Mas tem uma coisa que eu trago para os negócios que é a informalidade, e eu gosto disso. Okay. Então, eu conheço alguém, literalmente eu já me sinto próximo, muita gente pergunta, como é que você é amigo de tantos famosos? Porque literalmente eu sou informal com eles, em vez de ficar naquela burocracia, eu já trato como amigo. Excelente. E isso acontece, esse mecanismo volta no final das contas. Então, assim, não sou o mesmo na internet, o mentor, na vida privada, talvez no futuro serei. Legal. E qual que é até que ponto seria um limite? Um exemplo, você começa, né, conversando com uma pessoa, até que ponto vai o limite ali para amizade? Como é que você determina, ok? Porque, bom, eu já li alguns livros e eles costumam falar que tem a separação na classificação de amigos. Amigos mais íntimos, amigos para o Thiago Brunet mesmo, um treinador, ele fala muito sobre os níveis de amigos, né? Isso. E como é que você põe essa categoria na sua vida? Ana, eu não tô nem aí. Pra mim isso é uma teoria baboseira do caramba. Legal. Você tem que se permitir sentir. Se tá super à vontade com aquela pessoa, por que não avançar mais? Ai não, é até aqui meu nível de amizade, essa pessoa e não sei o quê. Uma coisa que a gente precisa entender na questão da amizade é a questão do give, né, de dar, doar e de receber, tá?
eu sou um cara que eu gosto muito de literalmente doar, né? Me doar. Então, no meu grupo de amigos, todo mundo sabe. Se alguém precisar de uma ajuda, a primeira pessoa que vai chegar é o Marcel. Isso ninguém nem duvida onde eu tô. Então, eu sou assim. E talvez por isso eu acabei fazendo muito amigo e por isso tem muita gente querendo ser meu amigo, né? É um mecanismo meio lógico aí. E é a mesma coisa que quando eu era criança, né? Eu só fui entender hoje, mas a turma queria ser meu amigo. Por quê? Porque eu queria ser amigo de todo mundo. Então eu criei um grupo poderoso de conexão. E hoje, grande parte da minha vida é criar conexões. Né? Então, para mim, tudo baboseira. E de verdade, eu sou muito como o pessoal da Bahia é. Literalmente. E ó, tem um cara que eu adoro, que ele me ensina muito sobre generosidade. Ele é um artista muito famoso da Bahia. Ele tinha uma banda chamada Asa de Águia. Ele é Durval Ledes, o nome dele, né? E tem muito sucesso na internet, nas músicas dele lá, como a Dança da Manivela, do Vampiro e por aí vai, né? A Dança da Tartaruga também. E aí, é interessante. Saudade, Trivela. Trivela voltou, inclusive, viu? Nossa, a melhor festa da história do Brasil. Durval voltou. E eu tenho um negócio para contar. Como eu criei uma amizade bacana, né? A família dele é incrível, a família Tavares. A gente tava... Já a conversa da Trivela voltar é bastante antiga, né? Todo mundo fica cobrando. Tinha 10, 12 anos, acho, 11, 12 anos, que não voltava. E aí, muito legal, porque Durval é arquiteto, então ele mesmo desenha a parte de cenário, por aí vai, né? E a gente estava num voo, peguei um voo por coincidência, com ele a gente sentou do lado, né? E a gente começou a desenhar o que seria a Trivela. E a Trivela acabou de ser inaugurada. Então, assim, querendo ou não, eu tenho o meu... Não, Durval, não vamos botar a vela no meio não, porque vai atrapalhar a vista. A verdade, vamos fazer aqui. Nossa, e as caixas de som? Mas, Durval, a gente discutiu isso. Legal. Pra mim, como grande fã do Asa de Águia, isso foi do caramba demais, né? Imagina. É muito legal. Então, voltando aqui no negócio do Durval, quando eu vou pra casa dele, putz, é impressionante. É literalmente, você é da família. Ele vai, vamos almoçar aqui, é bagunça aqui, você não senta aqui, vamos assistir futebol comigo. O baiano é assim. E assim, se você for pra Ivete Sangalo, é a mesma coisa. Aí vai pra... E é a mesma coisa, né? Então, essa questão de amizade, eu não sou parâmetro. Tá. Eu acho que o mundo até seria mais feliz se fosse como eu sou. Perfeito. Nessa questão de abertura. Eu entendo que cada um tem o seu limite, mas essa é a minha maneira. Excelente. E mudando aí, no caso, pulando para a empresa, empresarial, até que ponto você acha que o limite para uma pessoa, para empresária, perceber que aquele colaborador já não está na mesma frequência? Quais são os principais, vamos colocar 3 principais requisitos? Tá, vamos primeiro entender aqui o principal requisito para você entender que aquela funcionária ou funcionário já não funciona mais. É exatamente a palavra que eu usei. Não funciona. Tá. Você pede A, ela faz B. Okay. Você pede que se comporte de maneira A, ela faz B. Ela se comporta de maneira B. Você pede que ela esteja no horário A, ela chega no horário B. Não funciona. Perfeito. É só isso que você precisa entender. Ah, mas ela isso, mas ela... Tudo isso se. Eu preciso entender que ela precisa funcionar dentro da minha estrutura. Ela funciona? Pode ficar. Ela não funciona? Não pode ficar. Perfeito. E vamos supor, o maior problema hoje em dia, depois que a pessoa entra para sua mentoria, tirando a parte da mentalidade, qual que é a maior dificuldade para as pessoas se desenvolverem? Legal. Seja, talvez, ferramenta, seja... Ó, você falou, qual é a maior dificuldade tirando a parte de mentalidade? É perigoso a gente falar isso, porque a parte que precisa ser desenvolvida para todo o resto funcionar é a de mentalidade. Se você não tem uma mentalidade empreendedora profissional, você não vai conseguir ter resultados profissionais para você não fazer o que você precisa. Mas eu acho que a maior dificuldade mesmo é em contratar e sentar para aprender. Para mim, eu vou até elencar algumas habilidades que o empresário precisa ter na hora de querer crescer. Ele precisa estar treinável. As pessoas que mais crescem ao meu redor, elas leem livro, assistem filme de empreendedor, assistem cursos, fazem treinamentos presenciais, por aí vai. Isso assim, gente, é escrito nas estrelas. Não tem outro caminho, tá? Então, ser treinável é a primeira habilidade. Ser consistente, né? Continuar o projeto,
congruente, focado, né? Congruência é quando as coisas se entrelaçam, então você precisa estar no foco, paciente, não vai acontecer de um dia para a noite. Você tem que entender que o projeto é a longo prazo, tá? Nem é médio prazo, é a longo prazo. Você precisa ser competente. O que é competente? É aprender as coisas que eu não sei fazer. Isso está muito do treinado. Então você precisa se tornar competente e no final, autorresponsável. Se você é o tipo de pessoa que fala, eu não... minha empresa não funciona porque meus funcionários não funcionam, porque o mercado está ruim, porque os clientes, isso... Quando você empurra para fora de você, você não está sendo autorresponsável. Você quer transformar tudo ao seu redor, você fala, caraca, eu contratei mal, eu não prospectei bem os clientes, prospectei um cliente com uma qualidade que não é boa, eu escolhi esse mercado. Quando você traz para você, o poder está em você e a transformação acontece. Aí adicionando o que você perguntou. Aí as outras coisas, depois que a mentalidade está alinhada, são coisas técnicas. São coisas técnicas e estratégicas. E aí são muitas coisas que compõem essa questão de como você sai do amadorismo para o profissional. E aí, gente, não vai ser num podcast que vai ser que essa transformação vai acontecer. Vai fazer uma mentoria lá que ela vai te ajudar. Então, já falando aí, entrando na parte da mentoria, procurar mentoria, me fala mais da sua mentoria. Como é que funciona, todos os programas, para quem que é cada um? Maravilha. Etapa. A gente tem, hoje aqui nos Estados Unidos, né, a gente está trabalhando exclusivamente para atender mercado de brasileiros que empreendem aqui nos Estados Unidos. Então a gente tem uma mentoria que chama ProCleaning, uma Pro Construction, que é para construção, e uma que é empresário milionário. Aí pode ser de todos os segmentos, mas é gente que já fatura ali mais de 500 mil no ano, ou seja, está querendo ir para fazer alguns milhões. Então, a ProCleaning, que é bem dentro do seu programa, né? Basicamente a gente pega o empresário que é amador e está cheio de falhas nos processos e ajuda ela a implementar esse processo para que ela possa ter uma estrutura profissional. O programa, ele inicialmente era de 3 meses, a gente agora estendeu para 1 ano, e a pessoa tem tanto uma plataforma para assistir às aulas gravadas, quanto as aulas ao vivo, acontecendo todas terça, quarta e quinta, às 8h30 da noite, horário da Costa Leste de Nova York. Ela tem lá dentro tudo que é parte de aplicativos, parte técnica, tem a parte estratégica, tem a parte a financeira também, mídias sociais. A gente ensina lá quase 15 maneiras, né, estratégias de adquirir novos clientes, de como conseguir novos clientes. E a gente tem a parte comportamental, que é muito profunda. Eu tenho personal trainer dentro da mentoria, eu tenho hipnoterapeuta, eu tenho consteladores, eu tenho um monte de terapeutas para ajudar essas pessoas que estão com muitos problemas internos, para se elas se livrarem disso e poderem empreender com poder. Então a gente aumentou o programa de 3 meses para 1 ano e ele vai fazendo o programa com o tempo dele. Então ele pode pegar um ciclo, a gente divide, são 4 ciclos, e nesse primeiro ciclo ela vai começar a estruturar o processo de contratação dela. Então ela vai entender como ir para o mercado para buscar gente, como contratar, como entrevistar e como treinar. Ela terminou aquilo ali, ela já pode ir para o próximo passo. Para ela, qual é o próximo passo? Preciso organizar meu administrativo. Estou com as finanças bagunçadas, todos os contratos também estão bagunçados. Como é que ela contrata uma assistente virtual, uma VA? Então, ela vai focar nisso aí. No próximo, já está com contratação organizada, administrativo organizado, agora ela pode conseguir mais clientes, criar uma máquina de adquirir clientes. Então ela foca ali com 3, 4 estratégias, depois ela pode, no próximo ciclo, usar mais outras. Então a gente dá um período de 1 ano, que é tempo suficiente para qualquer empresário se estruturar e transformar a empresa dela. Perfeito, excelente. Então, no caso, ela fez isso, você sempre indica para as pessoas não parar de estudar, independente do ponto que ela chegou, o nível que ela chegou. Minha meta é 1 milhão, minha meta é 2. Nunca parar de estudar? Ela pode parar de estudar e vai parar de ter grandes resultados, de ter novos grandes resultados. É simples, você escolhe. Você quer continuar crescendo? Continue se desenvolvendo, estudando, fazendo treinamento, fazendo terapia. Fazendo terapia é muito importante, tá? Então, se ela quiser parar onde ela está, para de se desenvolver. A relação é direta. Matemática. Do seu desenvolvimento com o resultado empresarial que você vai ter. E você falou que você tem aí dentro constelação, hipnotismo. Hipnoterapia. Hipnoterapia. Como é que é a sua espiritualidade?
Como que isso, porque você fala de algumas coisas, eu vejo que é bem forte. Mas de onde veio isso? Veio lá de você jovem ou você adquiriu mais depois de velho? Com certeza, meu pai era um treinador justamente comportamental, né? Ok. Era neurocirurgião e tinha muita a parte de entendimento do ser, né? Com certeza isso formou grande parte de quem eu sou, mas eu hoje uso a Landmark, que é essa escola, tem aqui em Nova York, mas tem nos Estados Unidos inteiro, para me ajudar a me desenvolver entendendo os mecanismos humanos. Ok. Eu foco muito em como é que a gente é como humano, como é que a gente funciona, quais são as bases. Quer dizer que está tudo encaixado dentro de mim? Não. Pelo contrário, cada step, cada passo que eu dou me desenvolvendo serve para eu ajudar as pessoas que estão no nível um pouquinho mais embaixo, para elas também se desenvolverem em cima do que eu consegui me desenvolver, do que eu consegui estudar para poder causar aquela transformação em mim. Então, não para. O que eu vejo muito forte para mim é que você pode negar qualquer coisa, mas você não pode negar os mecanismos do universo. Existem leis universais. Você pode falar o que você quiser, ser de qualquer religião, essas vocês não podem, ninguém pode escapar. Então eu sigo e estudo muito elas. Perfeito. E, Marcelo, para a gente fechar essa parte, e já está indo para o final, infelizmente, mas o que você falaria para o Marcelo lá vamos colocar Marcelo na adolescência, entre 10 e 15 anos? Se você pudesse voltar no tempo agora, o que você falaria para ele? Bom, isso para mim é fácil, né? Porque como eu passei por um processo de descoberta de quem eu realmente era, né? Eu fui investigar o passado, eu chegar e falar assim, ó, você não é fraco, você não é feio, você não é pobre, você não é fudido, você tem muita coisa grande para desenvolver. E se eu tivesse a mentalidade de hoje com aquela idade, hoje talvez eu tinha uma vida muito diferente. Agora a gente vai para o nosso bloco novo, que é um problema e uma solução. Meu Deus, será que vem aí? Marcelo, cliente muito bom, paga muito bem, mas ele sempre está cancelando, alterando o dia da limpeza. Qual seria a melhor solução? Sempre que acontece cancelamento, tem uma coisa por trás que é a falta de clareza na comunicação do que está no papel com aquele cliente. Se ele sabe, por exemplo, se você tem um acordo com sua funcionária de que toda sexta-feira ela vai receber, nem você precisa ficar dizendo para ela que amanhã você vai receber, nem ela precisa ficar te cobrando. Amanhã eu vou te cobrar, amanhã você tem que me pagar. É a mesma coisa com o cliente. Se ele sabe que o acordo de vocês para aquele preço que você está cobrando é a cada 15 dias, você não precisa nem avisar que você está indo fazer a limpeza. Você só vai fazer a limpeza. Então, assim, provavelmente, aliás, 99% das vezes, o que acontece é que a comunicação do contrato, do seu acerto com ele, não está efetiva. Perfeito. Você é a favor de demitir cliente? Sou. Inclusive, eu te desafio. Se tem cliente que você não gosta, aquele cliente ou aqueles, cada cliente que você demitir, vão chegar 5 novos clientes bons para você. Aí quando eu falo isso, obviamente que eu não posso prometer que isso vai acontecer, mas quando eu falo isso nas mentorias, tá lá, 50 mulheres, quando eu falo isso, empresárias, quando eu falo isso, todo mundo, é verdade, mentor, meu Deus, eu demiti um e logo depois começou a vir cliente. E isso tem um fundamento, tá? Aquele cliente que não é bom, ele ocupa um espaço grande, emocional e existencial dentro da gente. E por conta disso, você está inabilitado de... É simples. Se você está ocupando esse lugar com algo, como é que você vai trazer mais coisa para cá? E um cliente ruim, ele ocupa um espaço grande dentro da gente, né? De preocupação, de estresse, de desajuste, né, dentro da operação. Então, gente, demite que vai ver 5, tá? O mentor tá prometendo. Vocês podem ir lá nas redes sociais dele. E depois me qualquer coisa falar, tá? Eu vou colocar aqui. Max, coloca aqui embaixo a rede social, todos os links dele, mas já ele vai falar pra gente como é que faz pra vocês chegar até ele, tá? Segunda, o empreendedor está fazendo tudo certo, tecnicamente, mas não se conecta com o propósito. Como é que você aborda? Dificilmente ele vai ter sucesso. Talvez ele faça dinheiro, mas com uma vida muito amarga, uma vida muito estressada, porque, gente, quando você trabalha numa empresa, são 8, 10, às vezes 12, às vezes 14 horas que você vai tirar do seu dia para empenhar nela.
Imagina você estar empenhando todo esse horário numa coisa que você não gosta. Caraca, que vida amarga, que vida infeliz. E a conta vai estar bacana. Mas o que adianta uma conta cheia se você não pode literalmente usar o tempo, que é a única matéria-prima que você tem para enjoy, aproveitar a vida, fazendo uma coisa que você não gosta? Não vai funcionar. Então, assim, vai fazer dinheiro? Talvez. Muito raro. Mas não vai ter sucesso. O que é sucesso para você? Então, gente, sucesso, para mim, né, entendendo que é bem pessoal, você ter uma conta recheada de dinheiro faz sentido. Para quê? Para empenhar em mais projetos ou em mais impacto para outras pessoas. Okay. Sucesso é ver os nossos alunos. O sucesso de um mentor não é o dele, é o sucesso do aluno. Quando o aluno tem resultado, esse sucesso. Então, ver meus alunos falando, mentor, cara, foi impressionante, eu apliquei o que você falou e olha o resultado, por conta disso eu tenho a vida X. Com minha família também, com meus funcionários também. Então, isso é importante. Para mim, sucesso é ter liberdade de tempo, tá? E liberdade geográfica. Eu literalmente poder resolver tudo do celular. Isso, para mim, é sucesso. E, por último, quinto elemento, saúde. Saúde para mim, saúde para minha família. E para ter saúde precisa de dinheiro. Então, o dinheiro não pode ser esquecido. Perfeito. Terceiro, uma cliente que exige apenas a mesma cleaning para ir lá, mas você fala que se for, um exemplo, só semanal, se ela quiser semanal, você permite que seja a mesma cleaning. Mas ela tá sempre, é um daqueles clientes, sempre cancelando e alterando. O que você falaria? Como é que você agiria com essa cliente? Ó, é simples. Os clientes, sim, eles às vezes se apegam a uma pessoa. Isso é natural, principalmente se forem velhinhos, porque tem a conversa, tem... Cliente é carente. Cliente idoso é mais carente ainda. Tragam isso como uma verdade, tá? Então, você como empresário, tenta dar esse suporte de sempre mandar a mesma pessoa, já que ela tem essa conexão, tá? Bom, beleza. Esse é o primeiro ponto. Eu vou fazer o máximo, mas tem horas que não vai dar. E só vai acontecer da pessoa ficar sempre querendo a mesma pessoa se você não tiver uma identidade de marca muito forte. Por exemplo, você vai, não sei se você come McDonald's, eu não como mais, mas você vai no McDonald's, no Burger King, no Wendy's, você só vai lá se você for atendida pelo Matthew. Não, você vai, pode ser gordinho, baixinho, negro, alto, japonês, não importa. Me dê o meu Big Mac com a promoção e a partir dali eu vou comer e não tô nem aí, desde que o restaurante pareça McDonald's, tenha a decoração da McDonald's, que tenha aquele M grandão, que a farda seja do McDonald's, eu vou comer. Eu sei que tem um padrão ali. Sim. Então, assim, se você não tiver com logo forte, não tiver com identidade visual forte, um uniforme também, você vai ter problema de que a pessoa vai usar a cara do seu funcionário, ou às vezes até a sua cara, como referência daquele serviço bom. Então, é muito mais responsabilidade da gente que o cliente queira a gente do que o cliente querer a gente por um motivo aleatório. Perfeito. E eu queria que você comentasse algo, só para que eu acho que você, nessa parte você também é muito bom, das pessoas que trabalham bem, né, querem trabalhar bem no Google Ads, mas não organizam a casa. Quando o cliente chega, o cliente vê, não tem um website, não tem um bom website, não tem uma boa comunicação na hora que o cliente liga para pedir a venda. O que você indicaria para esse tipo de pessoa, para essa pessoa que não é só o milagre não está no Google Ads? Gente, e o milagre não está no Google Ads, o Google Ads está cada vez mais caro, você não pode ficar refém de uma estratégia só de captação de cliente. Esse é o primeiro ponto. Agora, o que adianta? Vamos entender uma referência que é muito poderosa. Vocês já viram num jardim super bonito moscas ali? Não. Num monte de linhos, no jardim ou num terreno baldio, tá cheio de mosca, mas não tem abelha. O que eu quero trazer? No jardim, bem cuidado, as abelhas, você não precisa pegar um monte de abelha e plantar elas. Elas vão vir naturalmente e as moscas vão embora. Num terreno baldio, as abelhas não ficam ali, mas as moscas vão estar ali. Então, não adianta você pegar e forçar os seus clientes gastando uma milionada no Google Ads para botar no seu terreno baldio, elas não vão ficar. Então você vai gastar muito dinheiro para colocar num lugar que não tem uma estrutura adequada para receber essas abelhas.
Então, gente, não adianta nada fazer esse esforço se você não cuida do seu jardim. Perfeito. Muito obrigada. Eu queria para você agora, para a gente finalizar o ping-pong final. Claro. Eu vou te falar aqui umas palavras e você, o que vier na sua mente, você retorna. Fé ou foco? Fé infinitamente muito mais poderoso que o foco, embora o foco tenha força. Só que não é só a fé como todo mundo entende religiosa. É o poder de acreditar em si. O que você acredita na vida é a coisa mais poderosa que você tem para você. Tanto pro bom quanto pro ruim. Se você acredita que você é um loser, que você não vai conseguir, você tá certíssimo. Se você acredita que você consegue alcançar coisas grandes, que você sonha, você vai conseguir. Perfeito. Nova York ou Havaí? Ó, Nova York para crescer foi incrível, mas, gente, Havaí é mágico, gente. Primeira vez que eu cheguei no Havaí, eu fiz questão de ir sozinho, porque eu não queria que aquela emoção fosse associada a qualquer outra pessoa. E o Havaí não é para o Marcel adulto, é para aquele menino de 12, 14 anos que surfava na frente da casa na frente da praia da casa dele, e vi aqueles filmes lá da galera no Havaí, eu não sei o quê. Quando eu estou no Havaí, eu sou um menino, é o Marcel adulto dando de presente para aquele menino aquela sensação. E, gente, é tão poderoso quando eu estou naquele mar, com aquelas montanhas de onda vindo, aquele medo, porque é mortal, literalmente. Muita gente morre em pipeline, fica paraplégico, tetraplégico, é terrível o negócio. Mas é um grande presente que eu dou para o Marcel criança e para o Marcel adulto, porque, querendo ou não, desafiar essa onda é um jogo de gente muito profissional, muito grande. Sim. Então agora eu vi que sozinho eu não vou conseguir. Então minha próxima ida para lá, eu já contratei uma pessoa que vai me fazer um curso de mergulho justamente em águas turbulentas. Vou começar a me preparar, porque senão eu não vou conseguir dominar essa onda. Então Havaí, legal, sem dúvida, é mágico, meu Deus. Legal, bacana. Intuição ou estratégia? Não acredito em intuição. Todo mundo fala muito, porque ninguém consegue nem definir. É uma coisa que eu estudei pra caramba, e muita gente fala, não, intuição é isso, intuição é aquilo. Inclusive especialistas em intuição. Tem uma pergunta que eu falo para eles que é: quando é intuição e quando é apenas uma sensação sobre qualquer coisa? E as pessoas não conseguem responder isso. Porque quando eu tenho uma sensação de que aquilo ali é algo, por exemplo, negativo ou positivo, eu posso estar enganado. E numa intuição, também eu posso estar enganado. Tem uma brincadeira, muito de mau gosto, mas que é muito forte, que é: se a intuição funcionasse, principalmente a feminina, que vocês são, ai meu Deus, sexto sentido. Não tem nada tão poderoso quanto a intuição feminina, não ia ter tanta mãe solteira. Vocês erram na coisa mais básica que uma mulher faz na vida, que é escolher um parceiro para ter filho. Então a maior parte da gente... Mas deixa eu te falar que eu acho que talvez seja, ela sabe que não é bom, mas ela quer tentar. Então assim, para mim, da mesma maneira, a intuição não funciona. Vamos falar sobre funcionar ou não funcionar? Sim. Se você escolheu sabendo que não funcionava, sabendo que sua intuição se dizia, não adianta nada. Então, muito melhor ter estratégia. Estratégia. Estratégia é infalível. Por quê? O jogo da estratégia é: eu tento uma coisa que eu sei que tem uma maior probabilidade de funcionar. Se ela não funciona, eu sou estratégico. Eu entendo que aquilo ali, inclusive, aquele é o jogo estratégico. Testar, não funcionou, eu já vou para outra direção. E é assim que se constrói um empresário profissional. Perfeito. Vamos lá. Um livro que te marcou, qual e por quê? Não vou falar mas vou falar 4, senão seria egoísta de não passar isso, porque são livros super importantes. Primeiro, de entrada, o Rich Dad, Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Sabe quando você é jovem, 13, 14 anos, você lê aquele negócio, sua cabeça explode, você quer que todo mundo também seja o rei das finanças, né? Saiba como criar riqueza, então imprescindível se você não leu. Para quem quer estar na operação, O Mito do Empreendedor, do Michael Gerber. É um livro fino, mas que mostra quem tem que estar no administrativo, quem tem que estar na estratégia e quem tem que estar no operacional. Perfeito. Para liderança, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ótimo. Inclusive, já digo,
o nível máximo da liderança é você se importar para que se importem, tá? O livro não diz isso, mas muita gente me pergunta, Marcelo, liderança o que é? Se importe que as pessoas vão se importar com você. Então esse é do Dale Carnegie, e o último, Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill, que é basicamente ele fazendo uma conversa com o diabo. E o diabo são todos os nossos mecanismos que levam a gente para baixo. Sim. E ele mostra o quanto o diabo é poderoso, inclusive não tem vencedor na disputa. Ou seja, é uma luta incessante dos mecanismos que te levam para baixo e que te levam para cima. Então esses 4 aí, obrigatórios. Perfeito, a gente vai colocar aqui para você já o link da Amazon mesmo, para vocês comprarem, fica mais fácil. Uma palavra que define seu momento hoje. Então, hoje e quase sempre é treinabilidade. Eu estou no momento de me treinar para a próxima fase empresarial que o mundo está vivendo. Então a gente está tendo, nesse momento a gente está com o mercado americano recessivo, né? As pequenas empresas estão sentindo pancada. A gente está vendo que a inteligência artificial está literalmente tomando conta de muitos processos, muita gente vai ficar desempregada. Gente desempregada não consome, então tempos tenebrosos antes de uma grande virada vão acontecer. O mundo não vai ser, o mundo nunca passou por essa revolução que vai passar agora, um tamanho de transformação. Então a gente não sabe como lidar, nem quem está criando, o Elon Musk lá, a turma da OpenAI, sabe o que vem, mas ao mesmo tempo eles todos concordam numa coisa. Essa virada de era vai criar novos multimilionários. Então eu estou me preparando para estar por dentro de tudo isso que vai acontecer. E o último ponto é, eu estou muito atento sempre às minhas resistências, para lidar com elas, do que eu preciso me desenvolver e, sabe, fico enrolando. Inclusive esse é o mecanismo mais poderoso para você entender quando você é amador e quer virar profissional. Os recursos estão aí, tá tudo muito fácil de acesso, barato, mas você está ali resistente, ficando na operação, ficando no sofrimento, em vez de, uau, deixa eu me abrir para algo novo, algo que vai transformar e vencer a resistência para poder trazer novos resultados para a sua vida. Então, estou sempre olhando onde estão minhas resistências para eu, com clareza, superar elas e chegar num outro patamar de desenvolvimento e impacto no social, né, nos empresários que a gente atende. Perfeito. E complete a frase pra gente. Eu achava que sucesso era, hoje eu sei que é. Eu achava que sucesso era só ter muito dinheiro. Tá. E sucesso é literalmente entender que o jogo de ganhar dinheiro, o jogo de criar empresa, o jogo de ter um trabalho, o jogo de ir para academia, o jogo de ir fazer um esporte, qualquer jogo da vida é só sobre uma coisa: como você cria e desenvolve as relações humanas. Perfeito. Tem um estudo muito forte que diz que a maior dor, né, o sofrimento das pessoas que estão ali na verdade, tem estudo e tem um livro, ou vários livros falando disso, falando sobre como as pessoas que estão no leito de morte se arrependem de muitas coisas e o que é mais importante para elas. E eles falam, não é o tanto de dinheiro que eu fiz, não foi nem inclusive os lugares que eu viajei, mas era com quem que eu estava fazendo tudo isso. Então as relações humanas são o core da vida, o centro da vida. O resto é só onde essas coisas acontecem. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você está trabalhando com gente que você não gosta, dispensa, seja funcionário, seja cliente. Se você está vivendo com uma pessoa que você sabe já não é compatível, troca, sai disso. Não, a vida ela só é valiosa nesse ponto. Se você está andando com amigos que não fazem sentido mais para você, porque a missão se desvirtuou, né, saiu do... Gente, continua um amigo, mas com uma distância segura, né? Para você realmente estar o tempo todo com pessoas que te enriquecem, fazem aquele minuto de vida valer a pena. Perfeito. Excelente. E você, onde você se vê nos próximos 5 anos? Legal. Então, assim, a gente está indo agora para outros mercados de serviço, mas onde realmente eu quero me aventurar, além do mercado de mentoria, até porque eu vou falar uma coisa aqui contra mim, tá? Ana, daqui a 2, 3 anos, não vai mais existir a minha posição. Todo mundo que é estrategista, que é tutor, mentor, e por aí vai, que trabalha com estratégia especificamente, vai desaparecer.
o ChatGPT e todas as inteligências da vida vão ter uma interface mais fácil de... Porque hoje tem que digitar, é um aplicativo. Já vai ser a cara de uma pessoa que você gosta, inclusive talvez a minha cara para muitos de vocês. Vocês vão ter um aplicativo com a minha cara. A gente com o nome Mentor ainda. Exatamente, você vai ter lá, Mentor Marcel Orandi, você vai falar comigo, né, literalmente, é uma inteligência artificial, e você vai perguntar tudo o que você precisa para essa máquina, e eu vou te responder, mas não vai ser eu, vai ser alguém com a minha cara, porque vocês vão escolher a minha cara. Mas eu posso escolher a cara do meu pai, posso escolher, a interface vai mudar, mas a inteligência hoje ela já é mais poderosa do que eu, do que todos os mentores juntos, porque ela junta o conhecimento de tudo que é necessário no ambiente externo com te conhecer melhor do que eu, mentor, te conheço. Então tem gente que está usando o ChatGPT para fazer literalmente interação terapêutica, literalmente usar o chat como terapeuta. Então assim, a minha profissão vai desaparecer. Então a gente está indo para serviços físicos, tá? Algumas empresas de serviço físico. O segundo ponto é trazer a robótica para essas. Eu não vou contratar mais funcionários, vou ter robôs para fazer esses serviços. E o próximo jogo eu quero impactar ou buscar impacto na nutrição. Eu não sou um cara de comer, de comida gostosa. Eu gosto de batata frita, japonês e churrasco. Não sou o cara dos sabores, mas eu cuido muito de como eu me nutro, né? Então, a nutrição é muito importante. E eu vejo que a alimentação por insetos, né? Então, o grilo, por exemplo. A vaca, ela pega e transforma menos de 20% do que ela come em carne e proteína. O grilo, ao contrário, mais de 80% do que ele come vira proteína. Então, eu quero criar uma linha de suplementação baseada em proteína de insetos. É uma coisa que muita gente vai olhar, que nojo e tudo. Então, tem muita coisa para no Ocidente, né? Porque no Oriente a turma come inseto ali como se fosse um tiragosto. Mas aqui a gente come ostra, dizendo, nossa, que delícia, a ostra é bem nojenta. Limão e sal. Limãozinho, sal, maravilhosa. É uma coisa gosmenta, feia pra caramba, muitas vezes suja, e a gente come bem. Mas um grilinho, camarão, mas um grilinho, todo mundo, ai que nojo, uma barata, que nojo, escorpião, meu Deus. Então eu quero mudar essa realidade, trazendo uma comida com mais eficiência pro ambiente, né, para o mundo, para ser produzida, mas principalmente com menos processos de alergia e de problemas, né, de nutrição, como hoje a gente acaba tendo que comer um monte de coisa que não funciona. Então eu quero transformar a alimentação em insetos em parte, pelo menos, de um dia do ser humano. Hoje em dia o meu shake de proteína vai ser de inseto, eu posso criar um pão proteico com inseto, eu posso criar uma carne também. Ou seja, eu quero entrar nesse mundo de pesquisa e desenvolvimento de comida nesse segmento. Legal. O que é empreender para você? Gente, empreender para mim é a vida na capacidade máxima, né? Nada, depois de um relacionamento amoroso, nada desenvolve mais você do que empreender. Você tem que lidar com aprender processos, aprender ferramentas, desenvolver uma tonelada de pessoas, seja pelo lado dos meus funcionários quanto dos clientes, o entendimento dos clientes, nada vai te desenvolver depois de um relacionamento como o fato de você empreender. Então é a vida numa das expressões mais fortes que ela pode ter. Perfeito. O que você quer deixar como legado para as pessoas? Por mais que a conversa seja empreender, eu quero que as pessoas vivam na sua máxima potência. E isso incide em eu ter que entender muito elas para poder, mesmo que elas não se entendam, poder ajudar elas. Então, o que eu quero mesmo é que eu me desenvolva a ponto de impactar muito mais gente no que elas não enxergam para que elas possam ter o desenvolvimento na vida delas que vai realmente fazer elas felizes. Perfeito, excelente. Então agora a gente vai para o nosso desafio, vamos ver se ele topa, tá? Tá preparado para o nosso desafio, a dedanha. No meu estado é a dedanha. Eu nem sei o que é a dedanha, pra falar a verdade. Eu não sei, a outros estados chama stop. Certo. Eu vou te mostrar. E aí, a pessoa que vencer faz a doação para um dos projetos sociais. O meu projeto social eu trago, que chama Sertão de Minas. Eles auxiliam, ajudam o norte de Minas com todos os tipos de materiais, seja comida, remédios, roupas, tudo que eles precisam, qualquer necessidade. E o Marcel
Qual que é o seu projeto social? A gente tem um projeto na Bahia chamado Adote um Campeão. Então a gente ajuda jovens que estão literalmente, hoje, né, o Brasil está todo o que eles chamam de faccionado, as facções. Então existe um bairro, que é o bairro mais perigoso hoje de Salvador, chamado Planeta dos Macacos. E esse bairro está no meio de duas guerras. E tem os jovens que estão no meio dessas duas guerras, né? Então a gente tem um galpão de boxe lá, e a gente banca os meninos para eles poderem se desenvolver. Desse projeto já saíram, inclusive, campeões olímpicos, tá? Legal. A gente tem também, agora foi para a área de ginástica olímpica, e daqui a pouco vamos para o skate, para o surf. Então são pequenos seres em desenvolvimento que entendem que com coaching, mentoria e esporte podem mudar a vida. Perfeito. Gente, tô colocando o Marcel pra jogar a dedanha. Olha só aqui, Gente, tá? eu acho que nunca nem na minha vida eu joguei isso. Olha lá, a dedanha. A, B, C, D, F. Quem terminar primeiro, grita stop. Stop. Ainda bem que você deu só porque eu nem consegui terminar. Bora. Nome. Fernando. Fernando também. Ok, 5. Quando é igual é 5, quando é diferente é 10. Tá. CEP. Fernando de Noronha. França. Fruta. Não botei. Framboesa. Carro, marca famosa. Ferrari. Fusca. Animal. Foca. Foca, 5. Algo que não vive sem. Faca. Farmácia. Música, banda. Fernando Noronha. O Ed Durval Lely chama Fernando Noronha. Então, Oh, que legal. Eu coloquei Fátima, capital inicial. Filme ou série? Não botei. Fast and Furious. Algo que tem na bolsa. Nem bolsa tem, eu não sabia o que colocar. Coloquei fita de cabelo. 0. Meu concorrente é Forte. fascinado comigo. Ok. Para a próxima. A dedanha. ABC. Stop. Botei 3. Ok, vamos lá. Nome. Carol. Camila. CEP. Campinas. Cascavel. Perfeito. Fruta. Carambola. Carro ou marca famosa? Peraí que eu não tô botando. Aqui é 10. Carro Corolla, né? Animal Cascavel, a cobra. Tá, carro eu coloquei Camaro, animal eu coloquei cachorro. Algo que não vive sem. Cabeça. Corda. Música, banda. Capital. Eu coloquei nada. Filme e série. Você botou qual na banda? 0. Eu tinha colocado 0. Fátima antes, eu esqueci, capital inicial. Catch Me If You Can. Charlie Brown. Algo que tem na bolsa. Não, banda capital tá. A Charlie Brown é um filme. Charlie Brown é Tá. o filme. O que tem na boca é casaco. Ok, não coloquei nada. Meu concorrente é... Casca grossa. Eu coloquei 0 também. Ok, vamos pra última. Só, tipo, tem batata. A dedanha. A, B, C, D, E, F, G. Foi. Travei aqui. Nome Gabriel. Gabriela, CEP, Geneva. Gameleira, uma cidade. Ok, BH tem um bairro, Gameleira também. Fruta, goiaba. Goiaba. 5. Carro, marca famosa. Golf. Gol. Animal, galo. Girafa. Algo que não vive sem. Garfo. Sem nada. Botou o quê? Nada. Música, banda. Gabriel Pensador. Galinha pintadinha. Filme, série. Gabriela. Coloquei Goodies. Canela. Mas é Goonies. Goonies. É Goonies. Na Algo- bolsa, goma de cabelo. Nada. Meu concorrente Gordo. Nada também. Ok. Vamos Bom, fazer o cálculo aqui. mas de qualquer forma você já ganhou. Ganhei a 5, primeira, 10. você ganhou a segunda e a terceira. Somos pontos ou não? Como é que faz? Não precisa, porque você já ganhou de qualquer forma. Tá bom, Eu gente. ganhei a primeira. vez que eu joguei isso. Tá Não ótimo. fui nada mal, exatamente. Então eu eu vou tava pegar- desesperado. Gente, eu não vou conseguir fazer isso. Eu vou pegar o contato de fazer a doação e a gente vai colocar aqui também todos os dados, caso se vocês quiserem doar, todo o Sim, link gente. para ir lá. Legal você ter falado isso. Por que a gente criou o Adote um Campeão?
Porque eu e um monte de amigos da gente, a gente não sabia como doar de maneira segura, sem que tivesse um desvio ali de, sabe, de verba, não sei o quê. Tem vários lugares que você doa, tem vários GoFunds da vida, né? Então a gente mesmo resolveu fazer. E aí, se você quiser doar, você pode doar e depois a gente te passa o relatório mensal de para onde sua doação foi. Perfeito, excelente. Marcel, muito obrigada pelo seu tempo, sua disponibilidade, tá? Espero que você tenha gostado. Eu amei saber um pouco mais da sua história. E qualquer coisa que você falar para as pessoas... Gostei demais de uma conversa super simples e sincera, tá, Ana? Foi muito bom esse espaço que você está criando. Quero deixar só um recado aqui, tá? Gente, o amador, ele vive, até o nome diz, ele amador, ele se mantém em processos e estados, situações que trazem dor para ele. O profissional é alguém que foi amador, mas ele agora, porque ele melhorou seus processos, é capaz de realizar sonho. Se você não está realizando sonho na sua vida, começa a entender que você precisa sair do amadorismo e ir para o profissional. E você consegue isso com sucesso em geral. Ele é esforço, mas não é só esforço, é esforço mais direção. E para isso você precisa fazer o que a gente hoje prega muito na nossa empresa, que é o que tem aqui nessa pulseirinha. É fazer o que tem que ser feito. Se você não tiver essa mentalidade, dificilmente você vai criar a vida que você quer para você. Tá? Perfeito. Então, obrigado pela oportunidade. Obrigada Amei. a você. Teremos próximos. Obrigada, Vanessa, pela ponte. Vanessa. Obrigada demais. E fala pra gente onde que as pessoas podem te achar, quais os canais que você está. Legal, eu tô no YouTube, Marcel Horande, com H-M, Marcel H-O-R-A-N-D-E. O Instagram, marcel.horande, e tem o nosso Instagram também empresarial, que é o empresariopro.cleaning. Ok. Que, como você tem muita gente do Cleaning que te segue, esse ali é o mais fácil da turma achar. Perfeito. Então, fácil de entrar em contato com a gente, se precisa de alguma coisa, quer saber mais de mentoria, precisa de alguma ajuda, pode entrar em contato por ali que a gente responde. A gente vai colocar tanto aqui no vídeo, também na descrição do YouTube, vai estar lá para vocês. Qualquer coisa é só ir correndo, gente. Sensacional. Mais uma vez, obrigada. Obrigada a você que está aí assistindo. E até a próxima, até o nosso próximo episódio. Uma pessoa excelente, próximo episódio, tá? Aguardem. Até mais. Tchau. Até mais, gente. Bye, bye.